Boa noite. O pessoal tá chegando aí. Quem for chegando, dá um oi aí no chat. Quem for chegando, dá um oi pra gente aí no chat. Léo, você me ouve? Alô, tô lhe ouvindo. Tá me ouvindo? Opa, agora tô ouvindo. Já estamos aqui ao vivo com a galera. Beleza, Léo. Então, Léo, é o seguinte, como é que eu vou te falar o seguinte, como é que eu faço meus eventos, né? Geralmente, eu faço uma parte introdutória, tá? E aí, depois eu entro com a parte prática. Aqui, nesse caso, eu vou deixar você falar, contar a história, contextualizar e tal. Eu vou apenas fazer uma rápida introdução de como é que eu conheci o Léo e por que nós estamos aqui hoje falando de DataSnap. Aí depois eu passo a bola para você, você se apresenta, conta um pouco da sua história, e aí pode parar de onde eu vou deixar ali a história ali, que é quando eu saio da Informe, deixando um monte de deverzinho de casa para vocês aí, tá? Você me permite me falar daquela ligação onde nós marcamos o dia 20? Por favor, pode seguir aí. Então, beleza, vamos lá. Pessoal, então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso webinar sobre servidor de aplicação da DataSnap. E aí, como é que o Rodrigo Mourão veio parar aqui junto com o Túlio Machado e com o Leonardo Nunes nesse webinar sobre DataSnap? Alguns meses atrás, acho que uns 60, 70 dias, até tem uns 2 meses e meio atrás, eu recebi uma ligação do Léo. Ele me mandou uma mensagem, falou, olha, eu sou aqui de Maceió, preciso muito falar com você e tal, não sei o que. Aí, minha correria de lá, correria de cá, falei, me liga tal dia, enfim, conseguimos nos falar e a gente está com uma situação assim, eu liguei lá para Embarcadero, me indicaram você, o Adriano Santos, e a gente está com uma situação aqui, o nosso serviço aqui, a gente tem um sistema, um RP, tem alguns serviços, trava demais, todo dia, 3 horas da tarde o serviço trava, e a gente quer refazer, e a gente quer saber se... Enfim, o Léo veio a mim como todas as empresas vêm. Queremos refazer o nosso software, ou queremos saber se está certo ou se está errado, o pessoal aqui quer refazer tudo, quer começar tudo do zero, e aí eu até brinquei com ele, falei, olha, creio eu que não seja isso, mas vamos aí. E fui lá para Informe, para Maceió, conheci o Mortari, que é o outro diretor da Informe também, conheci toda a equipe, passei 3 excelentes dias com eles lá na Informe Sistema, fazendo um trabalho que eu faço em várias empresas. Não fiz só para a Informe, fiz para a Informe, fiz agora recentemente com o pessoal da KM, tive na Sigo, acredito eu que deva voltar na Sigo em breve. E geralmente nesses bate-papos a gente fala muito pouco de Delphi. Né? A gente fala de Delphi sim, mas é porque eu sei que na essência o problema não está na técnica, porque toda empresa ela é essencialmente... vamos dizer assim, se ela está ali onde ela está, é porque tem pessoas competentes ali. O problema é que às vezes a gente fica afundado no nosso mundinho e não consegue ver o que está rolando lá fora. Aí muito bem. Nós avaliamos, e eu disse para eles, olha, vocês têm algumas coisas aqui que vocês precisam corrigir. Aí mostrei a eles, olha, não usa mais esse componente, a gente está usando esse componente aqui. Olha, toma cuidado porque isso funciona assim. Putz, isso aqui seria melhor a gente aplicar um conceito de OO aqui, trabalhar com uma classe ali. Por que você não vai para o REST, que é ele state? Enfim, muito bem. Acabei conhecendo melhor o Léo lá e toda a equipe. Eu tenho um contato muito mais próximo com o Léo. O Léo começou a me dar uma força aí no meu inglês. Começamos a... Inclusive, temos que voltar, né, Léo? Aos nossos bate-papos à noite aí, todos os dias. E aí, aconteceu uma coisa bem engraçada, porque eu saí de lá e falei, olha, vocês têm um deverzinho de casa para fazer. Primeira coisa, isola o problema. Bota lá um report memory leak shutdown. Vamos ver onde tem vazamento de memória. Aí o Túlio fez o teste, falei, tem muito string builder vazando memória aí. Dá uma caçada para aqui, dá uma caçada para lá e tal. Nesse meio tempo, o Léo, que não programa em Delphi, que não programava em Delphi, o Léo programa em C++, a gente começou a bater papo todos os dias e ele ia me perguntando, Mourão, como é que funciona isso? E eu explicando para ele e tal. Chegou um momento que o Léo me ligava e falava assim, Mourão, poxa, eu tô dando uma lida aqui, o help do Delphi é muito bom, e como é que... Vê se meu entendimento tá correto. Então a gente tem um server módulo que herda e tal. Aí no início eu falava, não, é o contrário, Léo. Beleza. Aí no dia seguinte, não, Léo, ajusta aqui. Chegou um momento, depois de uns 4 dias, o Léo já me ligava para dizer exatamente como tinha que ser feito. Mourão, é isso, um server class, aí nesse caso o server class vai instanciar, e aí o lifecycle vai controlar, então nesse caso é melhor, e não sei o quê, e aí se eu tivesse um provider, eu usaria um server mod, como não tem provider, pode herdar de ter componentes e tal, e eu falava, isso aí mesmo, Léo, tá certinho, perfeito. E algumas semanas atrás, aí uns 3 semanas atrás, eu estava, inclusive aqui, onde eu estou hoje, na casa desse meu amigo, e aí o Léo me ligou, e eu falei assim, Léo, pro seu azar, Léo, eu acabei de fazer a minha primeira formação em coach, Léo. Posso fazer um coach com você, Léo? Claro, meu amigo. Eu falei, olha só, quanto tempo eu fui aí? Ele falou, tem uns 2 meses. Todo dia, Léo, você me liga e você relata com perfeição como tem que ser feito. E o que foi feito, Léo? Ele, nada.
Eu falei, que dia que eu posso te ligar para saber que esse serviço foi refeito? Aí ele, dia 20. Eu falei, então dia 20 eu vou te ligar, Léo. Quando eu te ligar, esse serviço vai ser refeito? Ele vai estar refeito, Mourão. Beleza. Quando eu liguei para ele no dia 20, putz, cara, tava uma maravilha. Aí ele começou a pesquisar, aí ele vai contar para vocês, nessa saga aí de 3 semanas, o que ele, junto com o Túlio, com toda a equipe da Informe, depois que eu dei esse puxão de orelha neles, descobriram, correram atrás e começaram a ajustar. Veja, pessoal, eu não tenho participação nenhuma nisso. Eu só fui um agente que digo, olha, o caminho é esse daqui, e fui um cara que falei, ó, meu irmão, sai do conhecimento e da habilidade e vamos partir para a atitude, que 60% do resultado é atitude. E aí, cara, a coisa mudou da água para o vinho. Então, foi assim que eu conheci o Léo e foi assim que nós paramos aqui. Eu falei, Léo, excelente, o trabalho está muito bom, vamos fazer um webinar, vamos mostrar para esse pessoal que o DataSnap é bom sim, que suporta sim uma quantidade grande de usuários, desde que, é o que eu sempre falo nas minhas aulas, nos meus cursos, você programe da maneira certa. Porque a gente sabe que a gente programa no cliente-servidor, e é muito simples a gente programar no cliente-servidor, mas quando a gente vai para o multicamadas, quando a gente vai para um servidor de aplicação, a coisa muda de figura, e aí o Léo vai explicar por quê, e eu vou deixar ele bem à vontade para falar até a hora que ele quiser. Beleza, Léo? Alô? Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você ouviu eu contar a história? Alô, te ouvi. Ah, então beleza. Beleza? Esqueci de alguma coisa? Não, tá tudo perfeito. Vamos lá. Então beleza, contigo aí. Olha só, vou compartilhar meu vídeo. Eu tô aqui, que tá o Túlio comigo, aqui em Maceió, tá bom? O Túlio é desenvolvedor aqui da empresa também. A gente trabalha numa empresa que chama Informe Sistemas, ela já tem 25 anos, tá bom? E o forte dela, na verdade, é a parte de gestão, né? Software de gestão, ERP, enfim, quer dizer, prover soluções para os clientes. Tá? Como o Mourão falou aí, perfeito a história, não mentiu nada, tudo perfeito, com relação a como que a gente se conheceu, o perrengue que a gente estava passando aqui com o fato de ter que reiniciar os serviços constantemente. Então, assim, já estava ficando algo muito desagradável com os clientes. Por quê? Porque a empresa ela possuía um software e ele era, vamos dizer assim, completamente escrito, né, na arquitetura cliente-servidor. E assim, como a empresa tem 25 anos, o software foi escrito utilizando tecnologias anteriores, né, tipo BDE, depois utilizando Zeus e assim por diante. Né? Atualmente a gente utiliza como middle tier para conexão com o banco de dados a biblioteca do FireDAC. Tá certo? Foi o que aconteceu. A gente migrou a aplicação toda para cliente-servidor, só que, como o próprio Mourão relata nos cursos dele, é muito normal, hoje em dia, você ir migrando várias das aplicações que você utilizava cliente-servidor, que você vai migrando elas, algumas funções, para a parte de serviços. Tá certo? Quer dizer, às vezes quando a pessoa fala, eu tenho uma aplicação em nuvem, né? Até o pessoal do Delphi, muitas vezes, eu noto que fica um pouco, vamos dizer assim, talvez desprestigiado, porque, que o Delphi não vai rodar no browser e assim por diante, mas aí que a gente se engana, né? Porque muitas vezes uma aplicação em nuvem pode ser justamente um cliente exe fazendo consumo de serviços REST em servidores, na verdade, que estão na nuvem em si, provendo os dados para esse cliente exe. Tá certo? Então, o que acontece? Dá para fazer muita coisa. A gente tinha a gente sabia, o ponto era esse, que o problema era conosco, não era nada com a linguagem, não era nada com a ferramenta, não era nada com as funcionalidades que a ferramenta poderia proporcionar para nós, tá certo? Só que a gente não tinha a direção. Então, assim, a gente ligou para Embarcadero, falou, pô, gente, cara, eu estou precisando aqui, você tem alguns tutoriais aí, algum curso de Delphi que vai especificamente para servidor da DataSnap, para evitar que pare o serviço, alguma coisa do tipo. Ele falou, olha só, faz o seguinte, me lembro da pessoa da Embarcadero, chama-se Adriano, tá? Ela indicou o Rodrigo Mourão, falou, ó, tem um MVP da Embarcadero, Rodrigo Mourão, faz um contato com ele, ele até tem bastante curso, DataSnap, enfim, e assim por diante. Pô, imediatamente a gente entrou na web, consultou, viu o Rodrigo Mourão, passei um e-mail para ele, fui já prontamente atendido, pedi um celular, ele me forneceu, a gente conseguiu falar com ele, tá? Expliquei para ele toda a demanda. Ele falou, cara, depende, tudo você está explicando, web broker, não sei o que mais lá, né? Quer dizer, eu vomitei um monte de coisa, um monte de informação aí para ele.
Ele falou, faz o seguinte, primeira coisa que tem que fazer, faz o meu curso de DataSnap. Falei, pô, beleza. Só que aí o que acontece? Ele falou isso aí, faz o meu curso da DataSnap para a pessoa errada. Por quê? Porque eu me lembro que eu programei com Pascal quando eu tinha 15 anos, quer dizer, hoje eu tenho 35, faz 20 anos, né? Quando eu aprendi a programar foi em Pascal. Falei, cara, eu não programo, não vou saber fazer esse curso da DataSnap agora para resolver essas coisas, não vai ser por aí. Até porque a equipe de desenvolvimento aqui são outras 5 pessoas. Daqui que eu passasse para as pessoas, ó, a gente está com serviço urgente, a coisa está pegando fogo agora. Como é que eu vou passar para a pessoa? Ah, não, tem uma solução para nós. Ah, qual que é a solução? A gente tem que fazer um curso que vai levar, sei lá, 1 mês, 2 meses para a gente pegar tudo. Aí sim, a gente vai resolver todos os serviços. Ah, mas vem cá, o que a gente vai fazer com os clientes agora que estão reiniciando? Vai continuar a reiniciar? Não. Então, assim, a gente fechou uma consultoria com o Rodrigo Mourão para que ele viesse em Maceió e vamos tratar assim, né? A gente fizesse o treinamento em loco. Ou seja, o conteúdo do curso do DataSnap que o Rodrigo dá, ele deu aqui, vamos dizer assim, fisicamente para nós, em 3 dias, a gente fez uma verdadeira imersão, tá? Participou o Mortari, que também é diretor da empresa, participou o Túlio, eu e todos os outros desenvolvedores, tá certo? A gente viu aí, deu uma explicação geral aí na parte de FireMonkey, enfim, mas o nosso foco foi o quê? Serviço, foi DataSnap, tá? Então, assim, nós não tínhamos conhecimento de uma série de coisas de DataSnap. Depois eu fui até analisar no DocWiki lá, da Embarcadero, tá? Eu me lembro até hoje, o Mourão ele perguntava para nós, vem cá, sabe o que é Life Cycle, gente? Não. Sabe o que é alguma coisa mais X? Não. Ele falou, cara, então fala o seguinte, vocês têm que voltar a programar cliente-servidor. Sai dessa arquitetura de serviço, vocês não estão sabendo nada, tá? Por quê? O que a gente fazia, basicamente, gente? Ô, Léo, eu não me lembro de ter dito com essas palavras, não. Não, mas, né, mas assim, é o que você falou, pô, sai da arquitetura de serviço, então, porque assim, vocês estão melhor servidos com o cliente-servidor, porque desse jeito não estão sabendo nada sobre. Só abrindo um parênteses, né? É o que eu falo, às vezes, nos meus cursos, nas minhas palestras, e muitos alunos não entendem e acham que é arrogância da minha parte. Mas não é. É porque, assim, cara, quando a gente tenta... Sabe aquela coisa... Quando a gente nasce, a gente não começa falando. A gente primeiro ouve, engatinha. As pessoas, às vezes, ouvem falar assim, REST, não sei o quê. E o cara já quer ir para... Cara, olha só. A construção do conhecimento, ela tem etapas. E não podem ser queimadas etapas, porque quando se queima etapa, qual é a consequência? É isso que vocês passaram. Sacou? Mas vamos lá. E, bem, como é que foi o próximo passo da gente aí, né? A gente começou a entender essa questão lá de colocar o DS Server, colocar um DS HTTP Service, utilizar o DS Server Class e assim por diante. E aí o DS Server Class, a gente viu que tinha o Lifecycle, Session, Server, Invocation e assim por diante. Começou a fazer testes. Se é Server, você está vendo que o contador ele não está mudando. Se é Session, você está vendo que ele está mudando só para esse usuário. Se é Invocation, você está vendo que ele já é destruído e assim por diante. Tá? Pô, a gente saiu daqueles 3 dias, como todos vocês devem imaginar que a gente saiu, né? Quer dizer, com um monte de informação na cabeça, né? Mas a principal demanda das pessoas que era, mas e agora? Como é que a gente vai dar o pontapé inicial? Né? E aí vem uma coisa que o Mourão fala realmente, que é o seguinte, você não precisa ter tanto conhecimento, você precisa sim ter uma boa dose de atitude. Né? Por quê? Porque se ficar com conhecimento, vocês vão fazer exatamente o que eu fiz com o Mourão. Tá? Depois que ele saiu daqui, ele passou aqui do dia 8 ao dia 10 de março, tá certo? Eu fiquei ligando para ele, depois durante o decorrer de março, depois em abril e assim por diante. E eu falava exatamente isso como ele está falando. Eu dizia, Mourão, vem cá. Como é que eu falava, meu Deus? Tem um T-Data Modular, né? Tinha um T-Server Modular. Vem cá, eu vou colocar um T-Server Modular, mas o T-Server Modular só vou utilizar quando eu for utilizar Providers. Ele falou, é isso aí mesmo, cara, beleza. Vem cá, se eu utilizar um descendente de T-Component, não tem problema, desde que eu tenha que colocar aquela diretiva lá, o método de info-on, método de info-off, né? Isso ele falou, exatamente. Mas vem cá, aí eu ligava no outro dia e dizia, mas se eu utilizar um
server module, essas diretivas já estão lá implicitamente, porque ele já implementa um TData module, exatamente, é isso aí, que implementa o get providers, beleza. O cara foi falando isso aí, eu falava isso sozinho em casa, quando eu chegava, ligava para ele para tirar dúvida, ligava para ele quando estava fazendo exercício, ligava para ele quando eu estava aqui com o pessoal de desenvolvimento na sala, dizendo, não, peraí, vamos saber o que vai fazer, vai ser assim, assim, assim. E aí chegou um dia exatamente isso que ele falou, cara, vem cá, ó, eu não aguento mais, ele falou. Porque assim, você liga para mim, cara, e tá tudo certo, mas assim, eu me lembro uma coisa que ele falou, eu estava viajando, eu ia viajar no outro dia para o Rio de Janeiro para um cliente, e era sábado, ele falou, era sábado à noite, ele falou, cara, fala o seguinte, ó, me fala uma coisa sincera, o que foi que vocês mudaram, olha só, ele veio no dia 8 de março, eu estava viajando no dia 9 de maio, que é um domingo, passaram-se 2 meses, ele falou, já faz quanto tempo que eu estive aí? Eu falei, 2 meses. Ele falou, o que é que vocês fizeram de efetivo a não ser continuar reiniciando os serviços nas estações dos clientes? Eu olhei para ele, eu ouvi ele, né, que não estava no telefone, falei, cara, nada. Aí foi que eu falei, pô, mas vem cá, ele tá certo, faz 2 meses que a gente não se dá noção, né, do tempo passando. Eu pensei, pô, faz 2 meses que a gente liga e liga, eu ligo para ele assim, o que é que a gente mudou de fato? Nada, continuou com o mesmo perrengue, é como se ele não tivesse vindo aqui. Falei, cara, faz o seguinte, aí eu comecei a estudar pra caramba, assim, fazer exercício mesmo do meu jeito, como eu falei para vocês, eu não programo muito bem assim, Delphi, eu tenho bastante conceito da linguagem C++, que eu programo, acho até bem parecida agora que eu estou programando mais nela, tá? Mas assim, eu peguei e falei, pô, vem cá, a gente já sabia uma coisa, o Moron tinha dado uma consultoria para nós, e ele tinha falado o seguinte, vem cá, você tem lá uma diretiva, né? Deixa eu pegar aqui, na minha tela, que é aquela lá do mostrar o relatório completo de Memory Leak. Todos vocês conhecem a diretiva? Pode responder aí na sala? O pessoal, responda aí no chat. Vocês conhecem lá para fazer verificar leak de memória? Sabem essa aí? Quem conhece aí? O Report Memory Leak é shutdown. Perfeito. Olha só, basicamente, o que é que você faz? Né? Lá no início do projeto, você vai lá na parte de Project View Source, você tem lá o begin, né, da aplicação, você coloca essa definição, na verdade, como true, né, que é Report Memory Leak on Shutdown. Eu falei, pô, só que é o seguinte, o Mourão falou para nós, né, falou, ó, coloca essa ferramenta aí, coloca essa diretiva, e vocês vão ver, a gente já sabia utilizar ela, de fato, né? Eu vou só colar ela aqui, para vocês pesquisarem futuramente aí, quem não utiliza. Ó, pesquisem isso aqui, tá? Inclusive, podem pesquisar lá coloquei na sala, tá certo? Beleza. Poste. Pronto, coloquei de novo aí. Maravilha. O que acontece? Essa diretiva aí, basicamente, quando você fecha uma aplicação, seja um exe, seja um serviço, o que quer que seja, um servidor da Snap, ela vai explodir na tela um message box, um show message, dizendo o seguinte, quantos objetos ficaram, na verdade, foram presos na memória, tá bom? Presos em que sentido? Eu programo bastante com C++ e com C#, que utilizo o .NET Framework. Linguagens como C#, como Java, elas funcionam sob a premissa de ter uma máquina virtual, né? E na máquina virtual, você não, na verdade, você nem tem esse recurso para ficar, como eu posso falar a vocês, dispensando memória, né? Desalocando memória, no sentido, eu quero liberar essa memória. Liberar a memória seria a melhor expressão, tá? Por quê? Porque a própria máquina virtual se encarrega de fazer isso por vocês. No caso do Delphi, ela é uma linguagem muito parecida nesse caso como C++. Por quê? O objeto em memória que você cria, você é responsável por também liberar ele da memória, tá certo? Por isso que vocês têm aqueles comandos lá no Delphi, né? Você tem o método destroy da classe que você pode implementar, você tem o free e o free and new, né? O free, basicamente, você vai liberar o objeto da memória, mas o ponteiro dele vai permanecer. E o free and new, você vai liberar o objeto da memória e também vai, vamos dizer assim, liberar o ponteiro dele, né? A área que está apontando. Enfim. Então, assim, a gente começou... Claro, que existe uma questão de segurança com a utilização do free and new, né? Porque tem que ter o ponteiro, senão ele vai dar um exception lá. Mas assim, a gente começou a dizer, pô, vem cá.
Tá dando isso aqui em meia hora o serviço executando, ficou lá, eu tenho até uma imagem aqui, na verdade, 1.200 e X string builder, 400 objetos, T-array object e assim por diante. Falei, cara, vem cá, se em 30 minutos de execução desse serviço a gente passou toda essa quantidade, tá? O que é que a gente está podendo esperar se ele passa 2 horas, 3 horas, 4 horas? Então, assim, vocês terem uma ideia do desespero da gente, né? Eu estou aqui com a tela, o Túlio está mostrando. Você está compartilhando já? Não. Lá não. Eu estou aqui com a tela. Ele está tentando aqui compartilhar a tela dele ainda. Mas assim, ela está mostrando aqui. Passa aqui para mim, Túlio, no WhatsApp, por favor. Só para poder mostrar ao pessoal. Beleza. Agora eu estou vendo tua tela. Tá, maravilha. Vamos lá. O Túlio também entrou na sala. Tomara que ele... agora está aparecendo aqui, ó. Túlio, estou vendo tua tela, Túlio. Maravilha. Olha só, maravilha. É isso que eu estava querendo chegar. Esse era o objeto aí, ó. Em 30 minutos, é isso, Túlio? Isso. Em 30 minutos de execução do nosso serviço, tá? Nós tivemos aí 855 TJSON pair, ó, 212 TJSON object. Isso é o que está mostrando aí, tá certo, gente? Fora os outros que não estão mostrando. A gente falou, cara, mas vem cá. Então quer dizer que tá o nosso problema. O Mourão falou, ó, o teu problema é o seguinte: o teu problema é leak de memória, tá? E aí nós temos um processo seguinte, gente. Nós temos uma série de serviços na empresa, só que vários desses serviços ficam ambientes de clientes. A gente está reescrevendo eles, tá bom? Mas nós temos um serviço que é, assim, fundamental, que é o nosso serviço de emissão de nota fiscal eletrônica, tá bom? Nesse serviço de emissão de nota fiscal eletrônica, todos os nossos clientes, que nós temos cerca de 350 clientes, e esses clientes muitas vezes têm mais de um CNPJ, então a gente tem cerca de, sei lá, 800 CNPJs, tá bom? Eles emitem nota fiscal utilizando esse nosso serviço. E assim, pense o que é você a cada 30 minutos ou a cada 1 hora reiniciando esse serviço. Tinha cliente que já não aguentava mais, né? E você, como provedor de solução, você vai dizendo, cara, eu não sei até que hora o meu cliente vai suportar isso aí. Então, foi nesse contexto que a gente chamou o Mourão. A gente utilizou, então, eu comecei a dizer, pô, vem cá, a gente está com memory leak, né? E aí vem aquela pergunta de uma pessoa que perguntou aí, não estou muito bem recordando, vai abordar o tema de que só fica aumentando e aumentando e aumentando a memória? Não é isso? Cara, isso, foi... Deixa eu dar uma olhada aqui quem foi. Acho que foi o Vinícius. Isso, o Vinícius perguntou. Perfeito. Vinícius, se você abrir, por favor, Túlio, o site DocWeek, tá? Se você abrir o DocWeek, é por isso que eu falei com o Mourão, né? Eu sou acostumado bastante a ler help, na verdade. Então, falei, cara, esse DocWeek eu vou te falar. Falei com o Mourão. Eu nunca vi uma documentação de uma linguagem de programação, de uma IDE, tão boa quanto o DocWeek da Embarcadero. Ô, Léo, só uma pausa, Léo. Muito obrigado por você falar isso. Um cara que estudou no... você nem se apresentou, né, Léo? Depois você se apresenta. Um cara que estudou no MIT. Faz o reverso. Que programa em C++, que programa em .NET... Porque o que eu vejo de gente reclamar do help do Delphi, eu tenho a mesma opinião que você, o melhor help que existe de qualquer linguagem de programação. É que é o seguinte, quem não sabe o que procura, não reconhece quando acha. Esse é o problema. Tá? Perfeito. Tudo está aqui na máquina dele. Então, assim, procura ver Memory Manager, tá vendo? Ó, configurando, configuring the memory, clica aí nele, por favor. Configuring the memory manager. Aí você vai ver exatamente isso que eu falei, ó. Set the global variable, tá vendo aqui esse texto? Ó. O Túlio estava colocando. Report, memory leaks on shutdown. Quer dizer, o Rodrigo não foi o Mourão que inventou essa diretiva, não foi ele que criou, não foi ele que viu isso aí escrito a lápis atrás do monitor, não. Está aí no help. Set the global variable system.report memory leaks on shutdown. Ele colocou para true. Só que aí, gente, eu me deparei com a situação. Isso aí, o Mourão me provocou tanto no sábado à noite que eu já não dormi quase no sábado e domingo. Acordei, fiquei estudando, fui para o aeroporto, já com o vídeo do Delphi no celular, vindo no avião. Desembarquei em Salvador, fazendo espera de conexão para o Rio de Janeiro. Também fiquei estudando, ligando aqui para as pessoas domingo, tá? Falei, mas vem cá, como é que eu vou saber, quando eu vejo uma tela dessa de Report Memory Leak, onde é que está o meu Memory Leak? É isso, gente. Vocês têm a mesma pergunta. E aí, volta para o DocWeek. Vai lá, Túlio, por favor. O DocWeek fala uma coisa, ó. Aqui, não. Volta, por favor, um link onde você estava.
Tá vendo isso aqui, gente? Ó, seleciona aqui, por favor, Túlio, essa parte do Getting, tá vendo? Getting the source for the Memory Manager. Aí ele coloca, ó, o código completo do gerenciador de memória está disponível no SourceForge, tá? Então, assim, você coloca Léo, essa... Léo, só um minutinho, desculpa, Léo. É que o pessoal não está conseguindo ver a tela. Eles me mandaram uma foto aqui no Telegram e realmente... Espera aí, foi o seguinte, eu vou compartilhar minha tela, que vai estar aqui no Ndesk, para a gente chegar na do Túlio. Vamos ver se fica melhor assim. Então, espera um pouco. Eu vou... Tá vendo minha tela agora, vocês? Sim, eu tô vendo. Deixa eu ver o pessoal. Pessoal, vocês estão vendo a tela do Léo ou a tela do Léo também está cortada? Ó, parece que agora sim. Agora eles estão vendo a sua Agora, tela. okay. Tá bom. Me dá o teu Ndesk, por favor, Túlio. Melhorou? Perfeito. Maravilha, vamos lá. Olha só, então, o Túlio está aqui na tela, você está vendo aqui que tem o seguinte, ó, Getting the source for the Memory Manager, tá vendo? E ele fala o seguinte, o código completo de gerenciador de memória, FastMM, está disponível no SourceForge. Aí eu fui pesquisar o seguinte, gente, o FastMM foi uma ferramenta desenvolvida por um sul-africano, tá bom? Um gerenciador de memória, que em versões anteriores do Delphi, tá? Que em versões anteriores do Delphi, ela estava lá acoplada dava relatórios, assim por diante. Posteriormente, o Delphi deixou só aquele resumão lá, que é o Report Memory Leak ou Shutdown. E se você quiser fazer uma agência de memória mais bacana, o que você tem que fazer? Baixar o FastMM, tá bom? Então, ó, clica lá no FastMM, tá certo? Clica aí, Túlio, por favor, só para a gente dar uma olhadinha. Tá? Ele você vai fazer o download disso aqui. Você está vendo que é sempre bem avaliado. Ó, 5 estrelas, todo mundo acha isso aqui top. Tá bom? E aí, eu falei, pô, mas vem cá, esse FastMM está aqui, mas como que eu configuro isso aqui? Gente, aí vai no Google. Tá? Eu fui lá no Google, vai lá, por favor, na outra janela, tudo aí. Coloca aí, por exemplo, configure espaço FastMM. E aí, a gente caiu nesse site aqui, ó. O primeiro que estava no topo do Google, que é o Delphi Bistro. Tá bom? E tem um cara que o cara fez um artigo que ele vai explicando isso aí, ó. Como que faz a configuração do FastMM. Tá? Basicamente é o seguinte, gente. Baixa o FastMM para uma pasta no teu computador. Vai copiar... Aliás, você vai pegar um arquivo que tem lá, que é o fastmm4.pass, tá certo? É o terceiro passo aí, depois você descompactar a pasta. Né? E você vai pegar no teu RadStudio, chegar lá em Tools, Options, Library, Win32, Path, e vai adicionar esse arquivo aí, fastmm4.pass, que já está adicionando aí para o teu projeto, né? Para a tua RadStudio aí. Copia o fastmm full debug mode.dll. Copia isso para onde, na verdade? Ele fala para você copiar para a pasta, o diretório bin lá do RadStudio. Tá certo? E aí, ele dá uma outra dica, que é o seguinte. Para que você possa fazer, o passo 5 dessa página aqui, é você fazer o download de uma ferramenta de interface gráfica que te ajuda a configurar as opções do FastMM. Por quê? Porque o FastMM, ele vem com um arquivo com a extensão .inc, que é um arquivo de configuração, onde você fica lá descomentando ou comentando as informações que você quer. Tá certo? E a gente chegou com isso aí, colocou o FastMM para funcionar, seguiu esses passos, aí você vai vendo, ó, o passo 1, passo 2, assim por diante, tá? Vai descendo aí, por favor, tudo. Tá? Coloca, né? A gente colocou, ele não está falando aqui, mas vou passar para vocês 2 comandos, né? Que você pode colocar, né? Se quiser, que é esse... Mas eu não recomendo vocês colocarem isso aqui, não. Mas tem, tá? Só para vocês... Eu vou colar aqui para vocês na sala. Então, ó, eu colei aí, vocês viram já? Você tem um Full Debug Mode, Scan Memory, Pool. Nossa, é grande esse comando, ó. Full Debug Mode, Scan Memory Pool, Scan Memory. Tudo já está mostrando, ó. Esse comando aqui. Full Debug Mode, Scan Memory Pool, Before Every Operation. A gente colocou como true. Depois colocou essa outra mensagem aí, que é o suppress message box. Também colocou, isso aí que nós colocamos como falso. O que é que acontece, gente? O que é que o FastMM faz? Tá? Dá só uma... Clica no menu aí do Windows, tudo. Coloca aí, por favor, FastMM. Ó,
aquela interface gráfica que eu falei para vocês, que tem lá, naquele Delphi Bistro, que é o passo número 5, ele abre uma ferramenta simular essa aqui, ó. Então, basicamente, você vai marcando todas as opções que você quer fazer a gerência de memória. Tá certo? Foi o que aconteceu. E aí tem uma opção que é super interessante, né? Que isso aqui você vai usar bastante, que é, deixa eu verificar aqui, é a opção, vai no Memory Leak Reporting. Não. Instruction Set. Acho que é a primeira, Túlio. Por favor. Não, deixa eu verificar aqui. É de um arquivo que ele fala, só um momento. Segundo debug. Always create, clear. É isso aqui, ó. Aqui vocês vão ver a opção que está aí, é Log Memory Leak Detail to File. Túlio acabou de selecionar, tá certo? O que acontece? Depois que você executa sua aplicação normal, faz uma chamada para ela, tá bom? Depois que você acabar de fazer a chamada, fecha a tua aplicação. Quando você fechar a tua aplicação, ao invés de mostrar aquele report Memory Leak ou Shutdown, tá bom? Você pode também deixar habilitado, claro, mas o FastName vai gerar um arquivo no diretório da tua aplicação. E nesse arquivo vai estar um monte de informação lá para cada leak que foi gerado. Tá certo? Para cada leak que foi gerado, ele vai fazendo isso aí. E aí, a gente no começo não tinha informação, foi dizer, pô, mas vem cá, como é que a gente vai já achar isso aqui? Com o tempo, a gente viu, poxa, esse número que ele está colocando do lado é o número da linha do código no nosso arquivo .pass. Então a gente falou, então esse objeto aqui, ó, a gente está criando um TJSON object, e eu pensei que eu estava destruindo ele, mas eu não estou destruindo ele. Então a gente chegava lá no bloco final e colocava um free and new. Executava de novo. Pô, ó, tinha um memory leak, agora já tem um a menos. Faz de novo. Tinha aqui, só aqui tinha 8 memory leaks, agora já não tem mais. Então assim, a gente ficava multiplicando. Pô, eram 8 memory leaks. Se 30 notas fiscais iam ser emitidas, né, dos nossos serviços, os nossos clientes iam consumir, então era 30 vezes 8, era 240 memory leaks. E aí tem um outro ponto, né, gente? A memória, quando ela é alocada, você vê lá, mas é só objeto TJSON object. Pô, isso aí são 20 bytes. Só que, infelizmente, a memória não é alocada em blocos de 20 bytes apenas. Não é verdade? Então, assim, só ia consumindo. Muitas vezes, a memória da nossa aplicação já estava consumindo 1,5 GB. Tá certo? Às vezes não chegava nem nesse patamar. Com 200 MB, 300 MB já dava problema. Pra vocês terem uma ideia, hoje a nossa aplicação ela fica rodando lá com 50, 60 MB. Uma aplicação que chegava a atingir 1,5 GB. Tá certo? Então, assim, baseado nisso, aí vocês ficam falando, pô, mas o DataSnap, ele é uma solução que só consome memória, só vai aumentando e assim por diante. Gente, não é bem assim. Vocês vão ver artigos na internet, né? E até o Mourão conhece um excelente profissional aí, o Wagner, que ele tem uma ferramenta chamada aí que é o X-Data, né? Isso. Que é uma ferramenta maravilhosa, tá? Ela utiliza a API do Windows para tratar as requisições da HTTP. Ela é praticamente um IS, tá bom? Claro, as finalidades são diferentes, não é isso? E ele mostrou gráficos para nós, porque você vai achar na internet, você pesquisar aí no Google, a DataSnap Performance. Você vai ver um gráfico que fala muito mal do DataSnap, mas é da época do Delphi XE2. Você já nota que melhorou muito do Delphi para o Delphi XE8, e está melhorando bastante, tá? Então, se você perguntar para mim, você vai utilizar DataSnap para tudo na vida? Não. Mas assim, eu não sei se eu vou utilizar nada para tudo na vida também, tá certo? Não é só DataSnap. Eu não sei se eu vou utilizar o .NET, aquela aplicação, por exemplo, um servidor lá, um servidor MVC, na verdade, uma web API, na verdade, para tudo na vida. Não, nada vai ter uma solução única na vida. E aí vocês devem estar se perguntando, porque vocês devem ter a mesma situação, que é o quê? A gente trabalha bastante com o projeto ACBR, que é um projeto, assim, maravilhoso, que já dá suporte a boletos, emissão na fiscal eletrônica, uma série de informações. Isso é escrito em Delphi, tá certo? O Túlio fez um exemplo aqui. No diretório da própria aplicação, mas você teria que botar aquelas duas. Botou aquelas duas. Já no... Ô, Léo. Oi. Faz a gentileza, tenta aumentar a fonte do Delphi aí para 18, porque não dá para ler. Pronto, já colocou aí ele. Melhorou para vocês? Deu uma melhorada. Aí. Tá. Olha só, uma demanda aí, o Túlio fez um exemplo para vocês, tá? Do FastName é o seguinte.
o fastmm4.pass, que está sendo referenciado no projeto, tem que ser o primeiro arquivo. E é normal isso aí, tá, gente? Por quê? Porque ele tem que estar carregado antes de tudo aquilo que do projeto vai subir para a memória, antes que suba. Tá certo? Então, ele colocou como primeiro arquivo. Tá? Após isso, após executar no diretório da aplicação. Deve ter gerado o arquivo já aí para você. Tá? Isso. Ele vai executar aí, ó. Ele vai dar um button. Tá? Esse button, o que é que está fazendo? Está declarando aí uma variável tstring_list. Ele só cria, atribui um texto a ela, né? E pronto. Pensando que não aconteceu nada com a aplicação. Maravilha. Criou uma, duas, clicou 5, 6 vezes. Agora ele vai fechar a aplicação. Ó, quando ele fecha a aplicação, tá vendo aí? Essa quantidade 8 é exatamente a quantidade de vezes que ele clicou no botão. Então, assim, é isso que vai acontecendo com as aplicações, as nossas aplicações em Delphi. Tá bom? E aí tem um outro curso muito bacana também do Mourão, que é o curso que ele fala de orientação a objeto. Tá? Pô, mas vem cá, o que é que a orientação a objeto tem a ver com esse curso? É o seguinte, gente. Tem um livro do Nick Hodges, né? Olha só, ele vai mostrar para vocês aí, ó. Só para pegar, tá vendo? Esse é o arquivo gerado pelo FastMM. Tá certo? E ele diz o seguinte, ó. O teu erro está aqui, ó, no teu arquivo fast.pass, linha 30. Deixa o Túlio colocar aqui para vocês, uma fonte maior. Pronto, ó. Ele fala o seguinte, ó. Você está gerando um problema no button 1.click, fast.pass, é o teu arquivo, linha 30. Beleza? Você vai chegar lá na linha 30 do teu arquivo. Tá vendo? Ó? Na linha 30, você está fazendo tstring_list.create. É aí que está teu problema. É aí que você está criando o objeto. Ou seja, se você estivesse destruindo ele, por exemplo, coloca um free new aí, tudo. Pronto, ele vai executar de novo a aplicação. Vai clicar aí mais X vezes, tá? Vai fechar a aplicação agora. Opa, não apareceu nada. Por quê? Porque não tem mais link nessa aplicação. Tá certo? Aí tem um ponto que é o seguinte, gente. Programar um exe, né, uma aplicação que você distribui para um desktop cliente, é diferente de programar um servidor.NET. É diferente de programar um serviço. Tá? Por quê? O teu serviço, ele não pode nem beirar. Ele tem que ser perfeito. Tá? Qualquer coisa fora da perfeição vai tirar o teu serviço do ar. Tirando o teu serviço do ar, pronto, você vai estar de madrugada, chegou um tempo que eu ficava acordando de madrugada para reiniciar o serviço da nota. Porque a gente tem cliente que é indústria que fica faturando nota o tempo todo. Tá bom? Então, assim, você tem um FastMM. Depois do FastMM, desses relatórios e tudo, a gente tirou todos os bugs, falei, cara, mas vem cá. Não foi uma coisa tão simples também. No momento, quando a gente utilizou o FastMM no começo, para cada execução de linha de código demorava 1 minuto, né? A gente falou aquela opção. Porque você coloca aquela opção lá que é aquela que eu falei, como é o nome dela? Deixa eu ver se deixa eu pegar aqui para você. Essa Full Debug Mode Scan Memory Pool Before Every Operation. Não precisa colocar isso aí, mas se colocar, cada linha de código que for executando, gente, vai demorar uma eternidade. Por quê? Porque cada objeto que ele for criando memória, ele vai fazer a análise, tá? E aí, também, para quem trabalha com a CBR, o FastMM, ele trabalha também com a questão de, inclusive, verificar o gerenciamento de memória das DLLs que são utilizadas pelo teu projeto, né? E só para informação, realmente é muito bom o projeto da CBR, porque não há nenhum memory leak nele. Nós fizemos todos os testes na nossa aplicação, em nenhum momento de memory leak com arquivos da CBR, tá? Com clássicos da CBR, objetos, enfim. Então, assim, a gente ficou utilizando isso aí, pouco tempo depois, né? Eu estudando, vocês podem encontrar na internet 2 ferramentas que são ótimas, tá? Estão até aqui instaladas no computador do Túlio. Uma é a MadAccept, tá? Essa MadAccept eu encontrei faz 2 semanas na internet. Vocês vão encontrar ela e uma chamada Eureka Log, tá bom? São 2 ferramentas bem profissionais. Essas ferramentas vão dar para vocês uma gerência de memória de forma gráfica, tá? Então, ó, o Túlio vai fazer aqui ele clicou lá no Enable MadAccept e colocou lá um Report Resource Leaks, tá bom? Vai dar um OK, tá?
Você vê que tirou aqueles comentários, não precisa mais. Chega lá no ponto paz e tirou a referência do projeto, tá vendo? Do FastMM, comentou e ele vai agora executar a aplicação de novo, tá? Só que agora vai investigar utilizando o MagicSet. Tá? Vai clicar várias vezes aí no botão, vai fechar a aplicação. Ó, ele vai dizendo, só que o MagicSet, tá vendo? Ó, é gráfico, né? Gente, sabe como é que eu dou um zoom na tela aqui? Tem uma lupa, tudo vai mostrar aqui na lupa. Beleza. Não, tem que botar 100% mais aí. Isso, e aí você... É só mexer o mouse, mexe o mouse pro lado. Beleza. Olha, acho que dá dando para ver aí, tá? Sim, dá aí sim. O que acontece é o seguinte, ele fala, ó, é um T-string list, tá vendo? Ó, 4 vezes, tá certo? E aí vai dar na mesma coisa, ó, tá vendo? Se você for descer lá no T-form6, button click, linha 30, aí você dá um clique duplo na linha 30, ele vai cair exatamente na linha do teu código que está gerando o problema. Então, assim, é bem mais fácil do que o FastMM, não é verdade? Tá? É uma ferramenta gráfica que ajuda bastante. Né? Você tem aí o MagicSet, que é uma ferramenta free para uso não comercial. Ô, Léo. E a gente tem o EurekaLog. Tá? Recentemente até a gente utilizou o EurekaLog, por quê? O EurekaLog, até questões de, por exemplo, loops infinitos, que de repente você não fez um tratamento da tua aplicação, se entrar, ele vai dizer, ó, essa ferramenta está com crash. Tá? Dá uma olhada nesse linha de código aqui. A gente até resolveu uma situação similar faz umas 2 semanas. Tá certo? Então, assim, voltando para o servidor da Snap, tá? É necessário que vocês façam um curso do Rodrigo Mourão para pegar todo o conhecimento do Lifecycle e assim por diante? Com certeza. Tá bom? Que vocês... Não vou te falar que assim, tem que fazer o curso, Mourão. Não. Tem que buscar informação sobre o DataSnap. Tem muita informação dele que vocês precisam fazer. Depois que vocês tiverem toda a informação, tá? Agora eu vou utilizar Invocation aqui. Aqui eu passo a utilizar apenas Server. Aqui eu passo a utilizar do tipo Session e assim por diante. Depois de tudo isso, agora, vocês não podem jamais, vamos dizer assim, se esquivar de ter uma ferramenta para gerência de memória, para garantir que a tua aplicação não tenha leak de memória nenhum. Mas vem cá, eu vou passar muito tempo para tirar todos os leaks de memória da minha aplicação. Faz como nós, vai tirando leak de memória nas aplicações que são mais importantes. Tá certo? Vai tirando pouco a pouco. E claro, dos próximos códigos que vocês forem fazendo, vão utilizando ferramentas como essa, EurekaLog. São ferramentas que, se você for comprar também, não são dispendiosas. Custam $150, a licença delas e pronto. Entendeu? Para o benefício que você vai ter de oferecer um código de qualidade para os seus clientes, que não vai ter um código lá dizendo lá, raise exception. Entendeu? Só isso aí, a imagem que tu vai melhorar com relação aos teus clientes, você vai ganhar demais. Tá certo? Baseado em tudo isso que nós fizemos, aí vem o X da questão. Nós fomos colocar isso no servidor da nota fiscal, né, Túlio? E a gente colocou... Gente, aí vem outro cenário, né? Pra vocês terem uma ideia, antes do curso do Mourão, a gente utilizava um servidor da Snap, que na verdade não era servidor da Snap, porque a gente utilizava o componente, o ID HTTP, que é da Indy, né? Que já vem embutido lá no Rádio Studio, e a gente recebia aquele comando HTTP e tratava qual era a URL que estava vindo e mandava para uma função. Então, assim, a gente utilizava a gerência de memória de threads toda do ID HTTP Server, tá? Que o Túlio está mostrando aí para vocês. E, gente, não estou falando mal da aplicação, só que, assim, é um componente bastante antigo, né? Ele já não tem mais, vamos pensar assim, as gerências devidas para o ambiente atual. Mais não uma tá vez... Não está aparecendo para a gente, não, Léo. Tá travado na tela do MagicSet. Agora ficou ok. Estão falando agora aí. Sim. Agora eu tô vendo. Maravilha. Então, ó, tira a lupa aí, Tulião. Não, pode deixar a lupa, desculpa. A gente tá vendo, ó, o ID HTTP Server. Tá bom? Alô? Beleza, estamos vendo. Vamos lá. A gente utilizava isso aí, ó, esse ID HTTP Server, tá certo? Para receber a requisição, tratava o GET, passava para a solicitação e assim por diante. A gente até deixou isso aí, né? Que é a nossa aplicação anterior
como é que ela funcionava. Dá um clique aí, por favor, Túlio, para o pessoal ver como é que funcionava a nossa... Hã? Ela está aí, aquele... No Command Get aqui, né, dele. Isso. Ó, a gente recebia isso aqui. Quando a gente recebia, verificava a URL, tá, ó, passava para um outro comando lá, que era o dados JSON, né, Túlio? Aqui, essa função, né? A gente recebia a requisição, checava se ele existia se era uma requisição post, né? Se ele tinha enviado dados, na verdade, dados, né? Assim que tinha dados, a gente pegava o URL, passava para outra classe. Só para outra classe, tá? Que chamava a criação da tela da emissão da nota. E daí a gente fazia pela URL, que era pegada no começo, o que a gente devia fazer. Se devia emitir, cancelar, inutilizar, consultar, enfim, fazer todo o processo. Então, ó, para cada uma dessas, olha a manobra que a gente fazia. Pegava o GET, para saber se tinha dados no post, depois analisava qual era a URL, colocava tudo para caixa baixa, mandava para outra função, que tinha tipo um switch case, né? Tipo um switch, ou um if else, lá tremendo, para verificar qual era a função que a gente chamava. Então, assim, o Mourão veio para nós e falou o seguinte: vem cá, você não precisa fazer nada disso com o servidor da .NET. Tá? Se for requisição post, ele já coloca uma... A gente vai abrir aqui para vocês como ficou, né? Essa aplicação. Se for uma requisição post, deixa eu aumentar aqui para vocês. Perfeito. Ele já coloca um update. Tá? Então, assim, se você chama num servidor .NET lá uma função emitir NFE, né, Túlio? Ele já busca, sendo o método post, na verdade, ele já vai buscar para você uma função update emitir NFE. Tá? E aí tem uma ferramenta muito bacana, que agora estava até verificando na Embarcadero, está sendo oferecida de forma gratuita, que é o REST Tool, né, Mourão? REST Debugger. REST Debugger, né? Deixa eu só pegar aqui para não... Deixa eu pegar aqui o meu carregador, um momentinho, só por favor. Assim, você tem uma ferramenta aí, que é o REST Debugger, né? Que é fornecido pela Embarcadero aqui. Vai permitir que vocês façam a requisição e vai saber exatamente como é que o Delphi, né? Como é que a aplicação em si, no Torrad Studio, ela vai funcionar. Qual que é a função que ele vai tentar chamar. E assim, olha só como ficou mais simples o nosso caso, né? A gente passou a utilizar, de fato, agora, olha aí o REST Debugger, né? Ele vai colocar o localhost 8087, foi a porta que a gente colocou. Acho que é o contrário, né? /.net /test. /.net /rest. E aí tem a nossa emitir. Vai colocar o DS Server Class, né? T-Service NFE /emitir NFE. Pronto. Quando ele enviar essa requisição, tá? Ele vai tentar... Você estava esperando dados, na verdade, né? Ele vai tentar executar justamente a... Pronto, deixa eu botar aqui, delete. Beleza. Ele vai dizer aqui, ó, ele colocou delete. Veja que ele está falando, ó, não foi encontrado, lá, ó, tservice.nfe.cancele, tá? É cancel, que seria em inglês, né? Cancel emitir NFE, tá? Então, quando você manda uma requisição do tipo REST com o método delete do HTTP, ele já espera que no teu código exista uma função chamada cancel emitir NFE. Se você mandar do tipo post, ele vai esperar que seja update emitir NFE. Tá? Todas essas coisas a gente foi pegando no curso com o Mourão aqui. Tá? E aí ele pode falar melhor, mas eu acredito que tudo isso aí está no teu curso também, né, Mourão? .NET, né? Sim, na verdade, até aproveitando, Léo, tá no curso da .NET. Na verdade, pessoal, se vocês verem aí do lado, deve ter, para quem ainda não fez os cursos, acredito que a maioria aqui já deve ter feito os cursos. Eu criei um combo aqui, que é o curso de fundamentos da .NET, o curso de RESTful, onde eu ensino exatamente isso, e o curso de PO avançado, que vai entrar toda aquela parte de interface que você vai falar daqui a pouco aí. Então, para quem ainda não tem os cursos ainda, para quem está no webinar aqui, desconto R$300 para adquirir os 3 cursos juntos aí, tá? Mas isso aí eu falo em detalhes no curso de RESTful, ok? Quem já tem o curso e não fez as aulas ainda, lá no curso de RESTful, eu explico exatamente isso daí. Então, olha só. Pegando isso aí,
utilizando aquele ID HTTP, que pegava a requisição web, transformava aquilo lá, passava para a função, verificava qual era a URL, se era emitir NFE e assim por diante, tudo aquilo lá acabou, tá? A gente passou a fazer o quê? A utilizar somente o DS Server, né? O DS Server Class, né? E o DS HTTP Service, para receber a requisição HTTP. Fazendo desse modo, a gente passou a utilizar o quê? A chamada direto. Agora, então a gente tem um DS Server Class lá, né? Com, sei lá, 8, 10 funções, uma função para cancelar, uma função para emitir NFE, uma função para... Tá aqui, né? Tipo, emitir NFE, cancelar NFE, inutilizar NFE, consultar NFE, emitir CCE, atualiza dados parceiro, atualiza logo parceiro, atualiza certificado parceiro, né? São aí 10 funções, 12 funções. E agora a gente basta chamar na nossa aplicação o quê? O nosso servidor, a URL do servidor .NET, tipo HTTP, barra .NET, barra REST, barra ter serviço NFE, que é o nome do nosso DS Server Class, barra a função que a gente quer utilizar. Já vai direto naquela função, ela processa o que tem que processar e devolve para você. Tá? Uma coisa que a gente utiliza bastante no .NET, e até o Duda aqui, programa de Delphi, com o pessoal, fala, pô, mas cara, não tem nada no Delphi, ele não conhecia. O Mourão mostrou para nós aí, é um recurso que chama aí da biblioteca TJSON, né? Que chama Object to JSON Object e Object to JSON, né? São duas funções que você utiliza aí um generic, tá? Que o Mourão deve ensinar no curso para vocês aí. E que basicamente, gente, você pega uma classe e transfere ela já para formatação JSON e faz o reverso, transfere também de JSON já para uma classe, para a instância de uma classe em Delphi. Tá? Então, assim, era um recurso que já tem no Delphi, tá? Eu já tinha visto em outras linguagens, mas, pô, também tem aqui, tá certo? E, assim, a gente utilizava para fazer desmembrar, né, os dados JSON, para fazer a leitura deles, uma biblioteca que também é mencionada no livro do Daniel Teti, né, o Delphi Cookbook, que é o iSuperObject, que, diga-se de passagem, é uma biblioteca muito boa, trabalhando com interfaces, não tem link de memória nenhum, tá? Aqui o Túlio colocou para vocês, ó, como que era a nossa chamada antes, como que ficou a nossa chamada com DataSnap, tá vendo aí, pessoal? Ó, antes vinha para uma função que ele checava se tinha post nos dados, depois de checar se tinha post, ele encaminhava para essa outra que fazia análise de um monte de if e encaminhava para a função. Agora ele passou a utilizar o quê? Somente as funções na classe lá do DS Server Class, né, que é publicada pelo DS Server Class. Tá vendo que a gente colocou aqui, ó, uma classe que é descendente de T... A gente fez o que? Descendente de T Components? De T Components, tá? Que é exatamente o que o DocWiki fala, ó. Tem que ser uma classe descendente de T Components, né? No caso, T Data Module e T Server Module são descendentes de T Components. E o que é que ele fala? Que seja descendente de T Component e que tenha as diretivas método info on e método info off, lá embaixo. Ó, a gente colocou essa aí, o on, e no final de você declarar elas, né, o off. Então, assim, o fato de você colocar essas diretivas vai fazer com que as tuas funções estejam publicadas no servidor .NET para chamadas REST. Tá bom? Fazendo isso aí, a gente colocou agora todo o nosso servidor de nota para funcionar 100%. Voltando, eu me perdi um pouco na conversa aí, a questão do curso de Mourão, de orientação a objeto, interfaces. Tem um livro muito bacana do Nick Hodges, né? São 2 livros muito bacanas, ele lançou até um terceiro agora, Dependency Injection, com Delphi, em que ele menciona o seguinte, gente: programe interfaces o tanto de vezes que você achar possível, ou seja, que você puder, o máximo que você puder. Claro, tem vezes que não dá para correr, você tem que utilizar uma classe concreta, tá? A gente passa por isso às vezes, mas, de um modo geral, programa sempre interface. Pô, mas vem cá, por que esse vício, por que essa loucura para programar interface? Porque é o seguinte, gente, o fato de programar com interfaces, isso aí eu já vi o que o Mourão menciona no curso lá dele do FireMonkey, mas tem também no livro do Nick Hodges. O Delphi tem uma característica que ele utiliza a contagem de referência de interfaces. Correto, Mourão? Sim. Tá? E o que é isso? O Delphi mesmo, embora ele não tenha um garbage collector, o compilador diz o seguinte, ó, um objeto que você criar para uma interface, no final da execução daquela função, pode deixar que o Delphi mesmo vai se encarregar de destruir aquele objeto. Por quê?
Porque ele vai saber que aquela interface já não está mais o alcance, ela é destruída. Então, todo objeto que aquela interface também está referenciando, né, tá, vou dizer assim, implementou, está referenciando ela, aquele objeto vai ser destruído primeiro. Então, assim, você não tem que ficar fazendo free and new nos objects. Contanto que você passe a trabalhar com interfaces e não com classes concretas. Tá certo? Eu sei que para muita gente fica muito mais complicado iniciar um projeto trabalhando sempre com classe completa, mas é o ganho que você vai ter em não ter, vamos dizer assim, leak de memória na tua aplicação. Tá certo? E o Mourão deve bater bastante nessa questão do curso de orientação a objeto aí, com o fato de utilizar interfaces, não é isso? Sem dúvida. Na verdade, tem um módulo específico lá, onde a gente faz um exemplo. Programa para uma interface, né? Nunca para uma classe concreta, né? É o que a gente fala lá. Justamente para que a gente tenha esse reaproveitamento de código, né? E além do reaproveitamento de código, você poder ter essa facilidade do garbage collection, da gestão de memória, né? Não se preocupar em destruir os objetos. Aqui a gente está mostrando aqui para vocês já um outro objeto, tá? Um outro projeto. Esse outro projeto, nós aí é aquela coisa, né, gente? Depois você vai aprendendo, vai apanhando, as coisas não vão saindo também do dia para a noite. Não estou falando para vocês que fazendo o curso do Mourão também, vocês vão, amanhã já vão estar fazendo com o .NET, fazendo classe, não tem... Não, vocês vão apanhar do mesmo jeito, vocês só vão ter uma direção, tá? Um help para vocês se embasarem, enfim, né? Não vão ficar perdidos, vai colocando no grupo de aluno aí, pegando ajuda. A gente já montou um projeto, que é um projeto Web Broker, recomendo para vocês também, tá? Quando precisarem, até no próprio DocWiki, inclusive em vídeos lançados pelo Embarcadero. Para que você faça um projeto desse, gente? Por exemplo, você gera uma DLL e você coloca essa DLL para ficar em execução debaixo do servidor web do Windows, o IS. Tá certo? Então, quando vocês vão criar um servidor da Snap, vocês podem criar lá, né? Que é como um filtro IS API, não é isso? Ou como filtro Apache, não é isso, Mourão? Sim. Então, assim, basicamente, vocês vão fazendo o quê? Compilando como uma DLL que vai ficar em execução sobre o Apache ou sobre o IS. Eles pegam o seguinte e falam, pô, mas isso aí é uma coisa retrógrada, não? Olha só, gente. Eu acesso o banco do Itaú diariamente, né? Minha conta no Itaú. E eu verifico uma coisa, quando eu acesso lá, ele utiliza um arquivo na URL chamado bkcom.dll. Isso aí. Isso é o quê? Quer dizer que o Itaú utiliza, na verdade, é uma DLL. Não sei se é um CGI, se é, na verdade, um filtro ISAPI, que eu acredito que é, na verdade, um filtro ISAPI. Mas, assim, não é uma coisa retrógrada, não. Vocês vão encontrando aí DevNedia, uma série de outros sites falando o seguinte, que, na verdade, a Saraiva inteira funcionava antigamente com WebBroker. E recebia 10 mil requisições simultâneas, não tinha nenhum problema. Tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o Túlio está acessando aí na máquina dele, ó, a nossa DLL, que é um web broker. Tá? Olha, tá lá, o Web Server Application da execução. Tá certo? Se a gente colocar só você colocou já NFMT, né? Você colocou a DLL, no caso. Essa DLL está em execução lá debaixo do IS. Tá certo? Baseado nisso aí, depois é só colocar a nossa... o nome da função, né, Túlio? Que vai estar sendo chamado. E você diz, pô, mas vem cá, emitir NFE. Tá? Ou seria uma outra, cancelar NFE, assim por diante. E assim, a gente tem uma outra iniciativa nossa aqui da empresa, não sei se vocês já ouviram falar, chama-se Saldo Mais. O Mourão conheceu aqui, né, Mourão? Sim, pode mostrar aí, Léo. Tá? Dá uma exibida aí, Túlio. Tá? Pela aplicação, é o emissor de nota fiscal eletrônica, tá certo? Funciona para todos os estados, tá? Isso, bota ainda na app também, tá bom? A gente tá dando já deu uma mudança no visual do site, agora tá dando uma mudança agora no visual da aplicação, que deve entrar no ar na próxima semana, tá? Entrou no site também? Não, né? Vamos lá. E da aplicação, ó, clica lá em cadastro, por favor, tudo, clientes. O que é isso aqui, gente? Tá rápido? Pô, tá rápido pra caramba, tá bacana isso aí, né? Maravilha. Isso aqui, gente, é uma aplicação feita com ASP MVC, tá bom? Da Microsoft, que, na verdade, é como se fosse o cliente burro do mainframe,
Tá bom? Porque essa aplicação aqui a gente faz questão que ela não tem inteligência nenhuma. Pô, mas vem cá, se ela não tem inteligência alguma, onde está a inteligência? Toda a inteligência está em um serviço, um web broker, feito em Delphi, que executa em um outro servidor, tá certo? Embaixo do IS. Pô, mas vem cá, quer dizer que você preferiu utilizar o Delphi do que o .NET para fazer o serviço que acessa o banco, te fornece os dados? Já tudo como JSON, tudo baseado no serviço? Cara, eu preferi por uma série de motivos. Primeiro, porque, sinceramente, eu acredito que não tem que ter paixão por linguagem alguma. Tá certo? O pessoal aqui já domina bastante o Delphi, então assim, pô, se já domina, vamos aproveitar essa curva, para que ficar reinventando a roda, tá? Segundo, gente, é o seguinte, obrigatoriamente, uma linguagem de programação como C++ ou como Delphi vai oferecer uma performance melhor do que uma linguagem, vamos dizer assim, semi-interpretada como o .NET ou uma linguagem da plataforma .NET ou uma linguagem da plataforma Java, tá? Por quê? Porque a linguagem, sendo ela compilando diretamente para código de máquina, né, um exe, uma DLL completa, lá, enfim, se não tiver um interpretador no meio do caminho, máquina virtual, pô, tá indo carregar direto a memória, não tem ninguém para interpretar ela. Ela é com sistema operacional, tá? Ah, mas vem cá, não é arriscado? É arriscado se você tiver link de memória, porque vai ter uma hora que o sistema operacional ou o servidor web vai chegar e vai dizer, ó, para, você desse jeito vai acabar com a memória aqui. Vou parar você. É o que aconteceu com o nosso serviço. Mas se você utilizar as ferramentas adequadas, um gerenciador de memória para evitar os leaks e assim por diante, tu vai ter a tua aplicação rodando redondinha, com uma performance até melhor do que a aplicação realizada com Java ou .NET. Então isso aqui tudo, gente, ó, tá puxando lá de um... Qualquer coisa que eu clico aqui, ó, fez a consulta, voltou rapidinho, de um servidor para o outro. Tá vendo, ó? A gente utiliza a paginação do SQL, passa lá para o serviço Delphi lá, ó, eu quero somente 20 registros, só 10 registros. Eu clico na página 2, por exemplo. Ah, eu quero do registro 11 ao 20. Ele pega lá só que esse registro volta. Tá certo? Clica lá em configurações, por favor, Túlio. Ó, aqui os dados da empresa. Tá certo? Vou clicar em certificado digital, logo da empresa. Ó. Aqui, ó, acho que o seu navegador aí. Tá carregando. Ô, Léo, deixa eu fazer só um adendo aqui rapidinho. Claro. O que eu falo muito para todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que fazer um servidor REST, eu tenho que fazer um DataSnap. E aí eu tenho, vamos dizer assim, autoridade para falar, porque são anos aí visitando várias empresas, e aí eu fico bobo, porque às vezes as pessoas elas se esforçam e gastam um tempo terrível para fazer um servidor de aplicação, mas elas acabam cometendo um grande erro. Então, vou pegar o exemplo do Saldo Mais. Galera, para que serve um servidor de aplicação? Para você encapsular regras de negócio. A hora que o Léo ou a equipe do Saldo Mais ou a Informe decidir abandonar o ASP.NET MVC e fazer esse site do Saldo Mais em PHP, não tem que reescrever a regra de negócio. A hora que ele quiser lançar uma versão mobile do Saldo Mais para emitir nota fiscal ou cadastrar cliente, ele não precisa reescrever as regras de negócio, porque essas regras estão encapsuladas em um serviço. Então, fazer hoje um servidor de aplicação, seja em que linguagem for, utilizando que framework for, ele se traduz em escalabilidade e reaproveitamento das suas regras de negócio. Não adianta fazer um servidor da Snap, criar seu servidor de aplicação, se toda a sua regra de negócio está no clique do botão da aplicação cliente. Não é isso. Então, é isso que eu bato na tecla e muitas pessoas não me entendem. Para fazer isso, fica no cliente servidor. Entendeu, galera? Então, um serviço, um servidor de aplicação, ele tem por obrigação e grande vantagem de escalabilidade, concentrar as regras de negócio. Reaproveitamento de código é isso. Então, muita gente acha, quando usa uma interface, quando está trabalhando muita gente pensa que está fazendo isso, mas não segue o princípio básico de separação das camadas, sabe? De baixo acoplamento, aí já falando de orientação objeto em si também, tá? Então, quando você pensar na arquitetura do seu servidor de aplicação, você tem que pensar em encapsular a regra de negócio. Vou pegar a frase que o Léo falou, terminal burro, casca. Sacou? Seja no desktop, seja no mobile. Pode falar, Léo. Enquanto eu estava falando aí, você viu? O Túlio ficou gerando aqui um ato fiscal. Ó. Deu autorizado lá. Tá vendo? Gerou lá retornou o String 64 para aplicação na SPVC, ó, retornou para o cliente. Tudo isso aí, gente, em Delphi. E quando o pessoal me pergunta, mas vem cá, tem que fazer alguma coisa, eu falo, não. Na aplicação web não vamos colocar nada. Não quero nada aqui. Vamos colocar tudo lá no serviço. É isso aí. Por quê? Porque a nossa próxima etapa aqui, qual que é, gente?
gerar essa emissão da nota ou alguma parte dela, pelo menos para tablet. E aí, qual vai ser a nossa curva? Nenhuma, porque tudo que é inteligência já está no serviço. Se amanhã a gente resolve mudar isso aqui de ASP MVC para Angular, alguma coisa do tipo, não tem problema, o serviço continua o mesmo. É como o Mourão falou, tá certo? E aí, só para pegar na prática isso que ele falou, essa questão da orientação a objeto, o Túlio vai mostrar aqui para vocês, para finalizar, um projeto que a gente fez recentemente, e aí, partiu da iniciativa dele, dizer o seguinte, vem cá, eu vou gerar isso aqui todo agora com orientação a objeto. E ele começou a gerar tudo baseado em classe, né, Túlio? Tá tudo certinho, tá perfeito. Falei, cara, mas vem cá, só tem um problema aí. Ele falou, qual o problema? Falei, você quer gerar orientação a objeto mesmo? Ele falou, quero fazer orientação a objeto. Falei, então a gente vai ter que botar mais uma camada nessas duas classes aí. Ele falou, é? Eu falei, vamos colocar agora encher de interface. Tá? Para cada classe dessa que você criou, o correto é a gente ter uma interface. A gente não vai trabalhar mais com objetos concretos, sempre com interface. Então você vê o seguinte, sobe lá, por favor, Túlio. Você vê lá, ó, quando ele coloca lá customer, do tipo iCustomer. Então, assim, ó, tem uma interface. Travou de novo aí na nota fiscal. Já foi no nota fiscal? Peraí, deixa eu sair aqui e voltar de novo. Beleza. Voltou? Você voltou, agora tá faltando sua tela. Voltou a minha tela? Ainda não. Peraí, deixa eu voltar aqui minha tela. MDesk. Alô, foi? Beleza, agora estamos vendo. Maravilha. Tá vendo aí, ó? Então, Customer implementa a interface, é do tipo iCustomer. Ou seja, em Customer só vai poder ter um objeto que implemente a interface iCustomer. Tá certo, Mourão? Perfeito. Então, ó, vai lá no iCustomer. Vocês vão ver também no livro lá do Nick Rogers, o Mourão também ensina isso no curso lá de ForMonkey, você gerar esse GUID, né? Isso, guild. Tá vendo aí? Então, um guild, né? Que é GUID, né? Identifier, né? Global Unique Identifier. Você dá lá o Ctrl+Shift+G no teclado e ele vai gerar um código desse para você. Mas vem cá, mas por que eu preciso sair? Lembra daquilo que nós falamos? A contagem de referência? Isso aí. Justamente por isso. É assim que ele vai fazer a contagem de referência de interface. Tá bom? É assim que ele consegue subir o objeto. Mas não, vem cá. Isso aí, então, nunca vai se repetir? Não, nunca vai se repetir. Pode dar Ctrl+G, aí Ctrl+Shift+G, quantas vezes você quiser, que só vai vir número distinto, tá certo? Perfeito. E aí, ó, a gente começou a fazer, mas vem cá. Get last name, get first name, exatamente. Cada propriedade está declarada, tem um método que lê, tem um método que escreve. Tá? Esses métodos estão todos implementados onde? Lá na classe concreta. E aí, só tem um detalhe. Vai lá, por favor, Túlio, na serviços de loja lá. Ó, quando a gente faz lá um customer, né? Onde é que a gente instancia? Aqui, ó. Vamos ver. Tá vendo? Ó? Não. Onde é que a gente... Aqui, ó. Customer. tjson.json to object. A gente pega, e diz aqui, do tipo tcustomer, pega aquele JSON que veio já e já transfere para o objeto customer. Beleza. Em que momento você dá um free and new no customer? Em momento algum. Porque a gente está implementando a interface. Porque eu estou implementando a interface. Então, baseado naquele conceito de contagem de referência de interface, aquilo lá vai embora. O Mourão também mostra aí para nós, e também está no livro do Nick Rogers, né? Você pode implementar, para você implementar uma classe, para você implementar uma interface, tem que referenciar ela e referenciar também a classe tInterfacedObject, ou pode, inclusive, o Nick Rogers menciona mais duas outras classes, tá? Que você pode utilizar. Mas por que essas três classes específicas? E geralmente é utilizada a classe tInterfacedObject. Porque essa classe, assim como essas outras duas, ela implementa três métodos, tá? Se eu não me engano, é o getMan, o add e o release, não é isso, Mourão? Na verdade, é o addRef, addRef, release e query interface. Perfeito, são essas três aí, ó. Tá? addRef, release e query interface. Então o query interface, tá vendo lá o TGUID, gente? Tá certo? O query interface consegue consultar um determinado objeto. O addRef vai adicionar uma referência para aquela interface e o release liberar da memória. Ele vai ter o contador, não é isso, Mourão? Tá? Sim. Então, baseado nisso aí, essas três aí é que faz aquele papel-chave
de você não precisar mais fazer o free and new, tá? E de fazer, logicamente, o processo também de atribuir a essa interface aqui, tá apontando, você está referenciando um determinado objeto de memória, tá? Então você fala, pô, mas vem cá, vale a pena? Vale a pena, gente. Quando você quer distribuir serviço, tá? Aplicativos como serviço, aplicativos embaixo do servidor web, como IS, como Apache, tem que oferecer coisa de muita qualidade, porque é aquilo que eu te falei, não pode beirar a perfeição, tem que ser perfeito. Você tem ferramentas para auxiliar vocês, como o AdAccept, como o Eureka Log, como o FastMM, para quem preferir, tá certo? Para quê? Para garantir que a tua aplicação está redonda. Você tem que bater no peito e dizer, ó, eu garanto que a minha aplicação não tem problema de memory leak. Então qual vai ser o teu problema da aplicação, gente? Aí o teu problema da aplicação pode ser por conta de erro de lógica de negócio. Aí, de repente, não te explicaram direito, você não fez uma análise de requisitos mais completa, mas assim, isso aí se resolve. Essa parte aqui que a gente está falando é uma parte de mais baixo nível, uma parte de gerência de memória. É uma parte que você vai ter que pesquisar, vai ter que fazer um curso do Mourão, vai ter que buscar livro, literatura, tá? Uma outra coisa que assim, eu menciono com o Mourão, mencionei inclusive com um amigo do Mourão, o Wagner, é que assim, não fiquem com receio da linguagem. Eu percebo muito claramente, eu utilizo o .NET também bastante, C++, a linguagem poderia ter evoluído mais? Poderia, mas eu já percebo que praticamente tudo que eu quero fazer com ela, eu consigo tudo que eu quero fazer com o .NET, eu também consigo fazer com Delphi. Às vezes um pouquinho, voltinha a mais, enfim, mas por que você fala isso? Porque é o seguinte, gente, quando eu falo não tenho receio da linguagem, na minha concepção, uma linguagem ela começa a ficar forte quando você tem literatura disponível para ela, tá? E se vocês entrarem, entra aí, por favor, no site da Amazon, amazon.com. Olha só, coloca aí Delphi Language. Assim mesmo, não, Delphi, só espaço Language. Isso, não, com E, só no final. Language. Olha só, lançaram agora, recentemente, esse livro, tá? Delphi in Depth, que é o Delphi em Profundidade, FireDAC. É um livro específico para FireDAC, tá bom? Tem um livro muito famoso, tá? Vai descendo mais aí um pouco embaixo, tudo, que é esse aí, o Delphi Cookbook. Né? Tá, esse eu recomendo demais. As duas. A primeira e a segunda. Desculpa. Primeira e a terceira. Né? Primeiro, não. Desculpa, não. Primeiro, é o primeiro e o terceiro livro dele, isso aí. Perfeito. O que acontece? Clica aí nesse Delphi Cookbook, por favor, Túlio. Tá? Para quem é assinante do Safari Books Online, que é uma biblioteca de livros e vídeos, enfim, tem esse curso aqui de forma em vídeos. Tá certo? Ele estipulou isso aí em dois cursos lá. Tá? Vai mostrando em vídeo ele implementando as soluções, que são em torno de 50 receitas, não é isso, Mourão? Isso. Aí vai descendo mais um pouco, Túlio. Olha só, quem compra o Delphi Cookbook também pode comprar, Coding in Delphi e More Code in Delphi. São 2 livros do Nick Hodges. Tá? Eu acredito que, como referência para a linguagem, são os 2 livros melhores que há, não é isso, Mourão? Perfeito. Tá? Vai descendo um pouco mais, Túlio. Aí você tem o MVVM em Delphi, tá? Que mostra o que é isso aí, gente? Você trabalhando na arquitetura Model View, View Model, para aplicações de desktop. Tá bom? Esse livro, MVVM, e o Delphi Cookbook estão disponíveis lá no Safari Books Online, tá? Tem um outro livro lá, o Delphi In-Depth Client Datasets. Tá certo? E aí eu vou mostrar até uma surpresa para vocês aqui, tá? Aí tem um livro, já é bastante conhecido lá, que é o Objective Pascal, né? Do Marc Cantu, tá certo? Tem o Dependency Injection, é esse novo, esse vermelho que foi lançado aí do Nick Hodges, tá certo? Tem o outro do FireDAC, mas aí a surpresa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, cutucando, né, lá, Mastering Delphi. Olha isso aqui, ó. É um livro, tá? Que vai... Isso aqui é novo, viu, Mourão? Alô? Alô? Opa. Alô, alô? Vamos lá. Vai subindo aí, por favor, tudo. Ó, esse livro aqui é um livro que vai ser lançado em 6 de setembro de 2017, desse ano. Mas ele já está
para pré-venda, tá bom? É um livro que vai ter aí cerca de 500 páginas, vai estar cobrindo aí assuntos como FireMonkey, como Internet das Coisas, IoT, tá certo? Exemplos de código e assim por diante, para construir aplicações cross-platform, né? Então aqui, ó, tem todos o que é que vai estar cobrindo aqui nesse livro, tá bom? Então, assim, é aquilo que eu falei para vocês, a linguagem, para mim, ela é forte quando ela começa a ter literatura disponível. A gente consegue achar muita coisa para Delphi, no DevMedia, e eu acredito que em inglês, né, Túlio? Inglês. Em inglês, principalmente, tá? Sites americanos, tem muito conteúdo. A gente não sente falta de absolutamente nada, tá? Morão tá aí? Caiu. Alô? Ah, em cima, né? Para, filha. Acho que ele caiu, tá? Mas vamos lá. Então, assim, tem esses livros todos, vocês podem visualizar. A gente utiliza aqui a Amazon na empresa, tá certo? A Amazon.com, a gente comprou vários livros dessa parte aí, e a gente utiliza também o Safari Books Online. Dá uma entradinha, por favor, lá, tudo. Safari Books Online, tá? Isso aqui é a iniciativa da O'Reilly, tá bom? Ô, Léo, voltei, caí aqui, mas voltei. Opa, beleza. Olha só, vai entrar com a minha conta, tá? Sabe 5 pontos. Então, ó, tem uma série de cursos, são mais de 40 mil livros, tá certo? Se você colocar lá Delphi, né, tudo? Ó, Delphi Cookbook. Tá vendo? Vai estar todos aqueles livros lá do Delphi, do Daniele Tetti, tá certo? Clica lá, ó. Tudo aquilo lá em vídeo. Tá bom? Cada um daquelas receitas, né? Então, ó, aqui não é o... Não, mas, desculpa, Túlio. Volta aí, por favor. Aqui é o livro em si, tá? Que você pode ler se quiser. Mas coloca só Delphi, por favor. Ó, Delphi Solutions Part 1. E aquele curso lá do MVVM, também é um livro, tá vendo? Tá disponível aqui. Clica aqui no Solutions Part 1, por exemplo. Tá? Vou dar aqui um... Vamos pegar aqui um exemplo, por favor, Túlio. Manipulating JSON. Ó, é um... Vou dar uma passadinha nele, tá? É tudo em inglês, a melhor literatura para Delphi sempre está em inglês, tem muita coisa, mais uma vez repetindo aí. Vai estar um vídeo, dá uma passada aqui, por favor. Ele vai mostrando para você, e você basta seguir aquele manual que está lá no livro Delphi Cookbook. Dá uma clicada aí, ó. Tá? O exemplo que está lá vai estar aqui implementando. Ele vai implementando para você o vídeo, enfim. Claro, não vai codificando coisa uma por uma, né? Porque ele pressupõe que você já vai pegar o código lá do livro, na verdade. Mas olha, coloca lá um botão BTN-JSON, muda o texto, coloca lá. Tá? Dá uma adiantada lá no final, por favor. Ó, ele já bota os exemplos, né, com os códigos, não ficou digitando na hora lá para você. Tá? Vai dar o exemplo, você vai dizer, pô, é assim que funciona, tá? Então, assim, essas coisas também você vai ver no curso do Mourão aí, tá? Com aplicações mais práticas para a nossa realidade, né? Porque isso aqui é só, como falou, é uma receita, né? É algo, vamos dizer assim, mais genérico, tá bom? E eu recomendo isso aí para vocês, tá, gente? Eu aqui, o Túlio, o pessoal da Informe, a gente está bem satisfeito com o curso que a gente teve do Mourão. A gente vai trocando bastante informação aí, fechando o processo de consultoria com ele, para nos ajudar, tá certo? No desenvolvimento das aplicações, tirar dúvida, enfim. A gente realmente se tornou parceiro, tá? E para isso aí, gente, para escrever a aplicação de qualidade, a gente está bem satisfeito hoje com a linguagem. Era um receio que a gente tinha, pô, será que a linguagem é boa o suficiente? Ela é parruda o suficiente? A gente tem mais do que a resposta hoje, tá? Eu acredito que das aplicações que nós dispomos, comparando com o .NET e com Java, nós temos sim um ambiente até melhor. Tá? Até pensou em abandonar o Delphi para fazer serviço. Né? A gente... Até o Mortari aqui, que é o diretor da empresa, ele falou, mas vem cá, cara, você acha que a gente podia tirar o Delphi e fazer serviço? Eu falei, não, o problema não é o Delphi, o problema somos nós, enquanto não saber utilizar. Então, assim, hoje, quando ele fala para mim, eu falo, não vai adiantar nada mudar o Delphi, porque não tem link de memória nenhum, nada vai proporcionar melhor do que isso. O que a gente tem que mudar, se for alguma coisa agora, é a nossa lógica da aplicação. Talvez alguma coisa nós estamos fazendo de errado com a lógica da aplicação. Então, hoje, eu estava até mencionando com o Túlio. A gente tem um pessoal de suporte aqui na empresa e olha o comentário que ficou, tá? Antes, o serviço da nota parava, a gente ficava com a cabeça meio baixa, já era como aquele cachorro chutado, né? A gente chegava lá no serviço e reiniciava, não tem nem o que falar.
Hoje o pessoal de suporte fala para nós o seguinte: parou o serviço da nota. A gente falou só, olha para nós, tá? Acabou de emitir uma nota faz 2 segundos. Aí a gente para um pouco mais de falar e diz, saiu outro agora, faz 1 segundo. Eu vou reiniciar porque você está pedindo para reiniciar, mas assim, não aconteceu nada. Tanto é que eu falei para o Túlio hoje, falei, agora quando pedirem para reiniciar, eu vou fazer o seguinte, vou dizer, não, já reiniciei, mas não vou reiniciar nada. Porque eu já sei, eu já tenho confiança suficiente no serviço para garantir que não tem nenhum problema com ele. Tá certo? Então, só para vocês desmistificarem mais uma vez, coloca aí, por favor, Túlio, no Google, tá? Coloca aí DataSnap Performance. Léo, só uma dúvida. Quantos clientes, se você puder falar, óbvio, né? Quantos clientes usam esse serviço seu hoje aí? A gente imprime, tá? Eu vou falar em quantidade de clientes. A gente imprime, um dos nossos clientes imprime cerca de 320 notas diárias. Certo? A gente imprime diariamente, vou te falar, entre 3 a 5 mil notas. Nesse mesmo serviço Delphi aí? Nesse mesmo serviço em Delphi. Tá? E como é que ficou a questão do travamento depois desse refatoramento aí dos Não trava mais, não trava mais. A gente tem garantia completa no serviço. Hoje a gente pensa em utilizar o quê? Um load balance, uma arquitetura de infraestrutura, tá certo? Que nos proporcione mais, vamos dizer assim, garantia de que se um servidor físico parar, a gente vai ter um outro que não vai ter problema, que o banco de dados vai estar numa Oracle, na Microsoft, assim por diante. Mas você dizer, mas você vai dormir tranquilo hoje? Hoje eu vou dormir como uma criança, vou dormir tranquilo. Não vou mais precisar acordar meia-noite e desesperado, não por um copo d'água, mas para reiniciar o serviço. Tá? Chegou o momento, gente... chegou um momento, gente, que aconteceu o seguinte. Eu saí do Rio de Janeiro, me lembro como hoje, no mês passado, reiniciei o serviço. Peguei o avião, cheguei em Maceió. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa, reiniciei o serviço de novo. Tá? Hoje eu não tenho mais isso. Tá certo? Eu já ficava aguardando o momento. Então, o Túlio vai entrar aqui num artigo que tem. Pode entrar nesse aí. Esse já é o artigo, já é o melhorado, né? Pessoal, enquanto ele está nos finalmente aí, vão mandando as perguntas de vocês aí através do chat. Aí vocês coloquem aí como QA, ok? Perguntas e respostas que vai falar para a gente aqui como requisição. Troca aí na hora de escrever do balãozinho de chat para QA. Vai mandando as dúvidas de vocês aí que eu vou passando para o Léo aqui. Aqui a gente pegou 2 artigos que falam justamente da performance do .NET. Esse é o arquivo mais antigo, tá vendo? Quanto que era as solicitações que aguentava por segundo, tá certo? E assim, tudo é feito baseado em milhares de solicitações por segundo, né? Consumo de memória, tá vendo? Tem até uma arquitetura aqui, só para vocês tomarem por base também, em Delphi. O Morão conhece ela, que é o MORNOT, né, Morão? Aham. Excelente, você entendeu? Tem performances melhores do que Java, do que .NET, tá certo? Não tem aqui o Xdata, mas também é excelente, tá? Vai descendo aí, por favor. Você vê que o DataSnap é o patinho feio da história, né? Agora, você vê que isso aí era uma versão bem mais antiga, tá? Você vê a questão de consumo de memória, por exemplo, tá? Vai agora, volta lá, tudo, para o segundo artigo. Isso aqui já é um melhoramento de como ficou, tá? Utilizando a ferramenta aí que é o JMeter, tá? Então, você vê que o DataSnap já melhorou bastante em relação ao que era. Tá bom? E aqui você vai ter, você já tem um Xdata, não tem? Não, acho que você não tem. Esse é aquele link obscuro que o Wagner... Isso. O Wagner não fala, né? Jamais mal da aplicação, enfim. Né? Ele é muito tímido também, assim. É o modo dele. Mas, assim, a aplicação dele do Xdata é realmente maravilhosa. Tá? Então, assim, você não vai notando. Hoje a gente está tratando aí com o Delphi XVII, a gente já está no Delphi Tóquio agora, na verdade, né? Que está rodando até para Linux. Então, você já nota uma melhora muito grande da aplicação. Está evoluindo. Aí você fala, pô, mas vem cá, mas isso aí, só isso aí, gente. Tem um detalhe nisso aí, tá? Eu não sei vocês, mas o nosso serviço de notas fiscais, a gente imprime cerca de 5 mil notas diárias. Tem cancelamento, tem utilização, mas assim,
que eu chegue lá em 10 mil requisições diárias, que não chega, tá certo? Gente, isso é ao longo do dia inteiro. Esses testes de performance estão avaliando milhares de solicitações por segundo, não é isso, Morão? Sim, sim. Tá? Então, é uma coisa assim que não é realista. Não é realista, tá certo? É realmente para teste de performance, porque teste de performance você tem que fazer o estresse da ferramenta, né? Até quando ela suporta, vamos dizer assim, para ela degradar, tá certo? Vamos lá, as perguntas aí, né, Morão? Vamos lá. Léo, seguinte. Primeiro, o Márcio Barbosa pergunta onde estão hospedados os seus servidores e qual empresa fornece. Maravilha. Hoje, nós estamos hospedados na Oracle, tá? A Oracle, ela entrou muito forte nesse serviço de cloud, tá certo? Porque ela entra com preço fixo. Então, tu vai comprar, por exemplo, lá um servidor na Oracle com um storage e mais um storage para banco de dados. Isso vai te custar aí 75 com 50, vai custar $155 mensais se você ter acesso aí. Vai ser uma máquina com 15 GB de memória, uma OCU, que eles chamam de Oracle, uma unidade de processamento Oracle, que tem, na verdade, 2 cores, tá certo? Nós também utilizamos um provedor chamado XL Hosts, que é muito econômico, tá certo? São máquinas servidores dedicados, que nos fornecem uma completa confiabilidade, nunca parou, realmente, utilizamos Firewall, enfim. E também utilizamos a arquitetura do Azure, da Microsoft, tá? Mas a gente meio que abandonou do Azure, porque varia os custos, e a gente tem com a Oracle e com o XL Host um preço fixo definido que a gente paga mensal. Tá bom? Legal. Só para tu entrar aqui, entra no site, por favor, tudo da XL Host. Tá. Enquanto você entra aí, pergunta aqui para mim. Morão, você... Isso. Ó, só para vocês terem ideia aqui, estou entrando aqui, tá? Ó, são servidores Dell na XL Host. Tá? Clica aí, por favor, Hosting, Dedicated Servers. Vai ter uma máquina lá, por exemplo, se for uma máquina Windows, pode pegar uma máquina dessa aqui de 1 tera, vai custar $84 mensais, mais uma licença do Windows $25, mais algumas licenças que você pega aí, vai pagar $120, $130 mensais para estar fazendo uso de uma máquina aí do servidor, lá com internet nos Estados Unidos, 16 GB de RAM, bem bacana, tá, gente? Show. O Vinícius está perguntando se eu explico como hospedar servidor no IS no curso da Snap. Não. O curso é focado em desenvolvimento de servidores de aplicação. Tá? O que eu costumo fazer, inclusive, por exemplo, o IS, a questão de como pegar essa DLL e colocar no IS é uma coisa extremamente simples. Se você for na internet, deve ter 1 milhão de artigos ensinando a fazer isso. A dica que eu dou é o seguinte: crie o seu servidor standalone normalmente, gerando executável. Depois você vai lá, depois que tiver tudo testado e pronto, crie uma nova aplicação da Snap, IS, filtre zap, remove todos os arquivos, adiciona os arquivos do teu standalone e compila para gerar DLL. Simples assim. Tá? O Vinícius te pergunta aqui, o seu serviço roda em REST, mas tem o mesmo case para quem usa servidor .exe e acesso via TCP/IP? Essa eu respondo, Vinícius. Não. Acesso TCP/IP mantém a conexão Keep Alive, ou seja, é Keep Alive que fala, né, Léo? Isso, tá? Mas assim, ó, você que o Vinícius perguntou, tá, Morão? Só para pegar aí ó, o gancho dele, ó, e você falou do IS API, tá aí, Vinícius, ó, DocWiki, sempre DocWiki, tá? É isso aí. Ó, IS API eu só faria um curso ensinando a publicar uma DLL no IS se eu quisesse extorquir as pessoas. Eu prefiro muito mais ensinar o fundamento, para que você tenha noção de conseguir usar aquilo que você aprendeu em qualquer situação, e não numa situação específica. Perfeito. Até porque isso você vai explicar num curso aí de... Um curso não, um vídeo de 2 minutos, né, Morão? 2 minutos. 2 minutos. Entendeu? Aí você vai ficar com o título de mercenário desse jeito, né? Pô, o cara botou um curso lá, 2 minutos. Já sou, né? Entregando um curso de 110 aulas, de quase 20 horas já sou, imagina se eu fizer isso. Léo, você utiliza um server único com todos os seus clientes ou cada cliente tem um servidor? Michael está perguntando. Não, nós temos o seguinte, gente. Nós temos servidores, tá certo? O banco de dados é centralizado, os servidores de aplicação são distribuídos, tá certo? O cliente vai vir, como tem um load balance no servidor, ele vai vir para qualquer servidor web, tá certo?
Baseado nesse servidor web que chegar, ele vai constar o banco de dados lá. O arquivo de certificado digital para emissão da nota está guardado lá no banco de dados. Tá? A gente reconstrói ele fisicamente, né, Túlio? Cada vez que vai emitir a nota, né, para fazer a assinatura digital. Tá certo? Então, essa é a arquitetura padrão. Como é que você pode fazer? Hospeda o teu banco de dados na Oracle, lá no serviço da Oracle, ou no Azure, o banco de dados só. Por quê? Fica a responsabilidade da Microsoft ou da Oracle, tá bom, Mourão? Beleza. Perda de dados zero, eles vão garantir. Beleza, então você vai dizer, não quero mexer com dado da minha nota, porque eu tenho que guardar isso para o meu cliente. O que é que você vai fazer investimento? Teu servidor de aplicação, coloca 2 servidores de aplicação, porque tu vai garantir que se um parar, o outro responde, já com questão de load balance. Vai contratar isso da Oracle, já uma coisa bem mais econômica, tá bom? Fazendo load balance. Então, você não vai estar transparente para você. Você está vindo com o primeiro servidor ou com o segundo. Léo, você chegou a implementar aquela questão que eu te falei? Bate, faz um primeiro ping, pede a porta, devolve, reconecta ou ainda não? Não, porque a gente utilizou uma outra arquitetura, né, Morão? Como a gente está... O Morão utiliza esse momento de load balance, né? Que ele pega o ping, o cliente faz a requisição primeiro, pega uma porta para, enfim, fazer o load balance. Como é que a gente faz? A gente faz diferente. Como a gente publica no IS, o IS, ele tem um semáforo e ele vai dizer para qual servidor da Snap ele vai jogar. Perfeito, tá certo, eu lembrei. Beleza. Perfeito, ó, o Vinícius pergunta aqui. Várias implementações, né, para uma mesma solução, né? Sim, exato. O Vinícius pergunta aqui, o seu RP é todo com DataSnap ou apenas o emissor da nota? Pergunto porque eu tenho um que suporta apenas 60 usuários e a memória vai no topo no final do dia. Então, Vinícius, mais uma vez, já fez a questão da checagem do memory leak? Tá? Porque, assim, usa o MadExcept, a ferramenta gráfica, tu vai ver o tanto de memory leak que vai ter na tua aplicação, provavelmente. Mas o Argus ele é todo DataSnap, né, Léo? O Argus, ele é, a grande maioria dele, cliente-servidor. Só que existe vários serviços do Argus, né, que a gente chama de Informe Integração, Informe Server, Informe Automação Servidor. O que é isso? Informe Automação Servidor é um serviço só para servir aos pontos de venda. Isso. Informe Server é aquela coisa, você vai pedir para gerar uma nota, vai pedir para gerar uma nota, você só solicita no Argus. Ele vai gravar no banco, aí o Informe Server vai fazer a transformação daquele movimento, ou integração, vai fazer a transformação daquele movimento a nota fiscal. Então, o Argus ele é cliente-servidor, mas assim, a gente está migrando cada vez mais vários serviços dele para serviços, tá? Naquelas coisas que o cliente só envia o que deseja, deixa o serviço processando, quando estiver pronto, retorna para a aplicação. Legal. O Cristiano pergunta, qual é o tempo de resposta desse servidor de vocês fora? Dá muita diferença se fosse no Brasil para esse tipo de aplicação? Um cliente, para emitir uma nota, leva em torno de receber a resposta 8 segundos, é isso, Túlio? Pronto. De quando ele dá o clique aqui no Brasil, tá, Cristiano? Emitir nota. Com 8 segundos está saindo impressa na impressora dele aqui. Show. Maravilha. Tá certo? O ping, gente, vai dar um ping, sei lá, de... lembra que a gente está transferindo o stream 64, quer dizer, não é nada também, não estou transferindo uma imagem de lá dos Estados Unidos para cá, não, tá? O ping vai dar o quê? Metade isso é muito importante. Comunicação via JSON, né? Por isso que o Mourão ensina isso bastante no curso dele lá. Utiliza DataSnap. Pode utilizar FireDAC? Pode, né, Mourão? Sim. Pode utilizar o DB Express? Pode. DB Express já não é mais usual? Não, porque o FireDAC você tem um auto-reconnect lá. Pode utilizar o REST? Cara, se for possível, melhor ainda. Por quê? Utilizando o REST, você vai pegar todo o conceito da web do quê? A implementação stateless, ou seja, sem estado. Tá? Eu me lembro que no passado, quando eu implementei um servidor HTTP, minha primeira aplicação web, há 17 anos atrás, eu habilitei lá uma propriedade que tinha no IS chamada Keep Alive. E ele foi conectado com o servidor. Ô, Léo, você falando isso, eu me lembro quando... Eu recebo muito e-mail do tipo assim, Mourão, estou fazendo aqui um aplicativo mobile, não sei o que, consultando meu servidor de aplicação aqui na minha rede, está demorando. Então, olha só, usa DataSnap, estou usando. Então faz com HTTP e com REST, estou usando. Meu irmão, duvido, porque 8 segundos para ir nos Estados Unidos voltar para emitir nota fiscal, desculpa, você está fazendo alguma coisa errada. Então a pessoa acha que colocar um ID HTTP server, que usar o REST, fazer um objeto JSON, ela está usando... Não é por aí, pessoal. Não é. Vamos parar de ser papagaio de pirata. É por isso que o pessoal me chama de agressivo e arrogante. Porque me dá nos nervos esse pessoal que ouve um Zé Ruela falar uma merda e sai repetindo igual um louco.
É por isso que os meus cursos chamam-se Fundamentos. É por isso que... Tudo bem, eu tenho feedbacks aí, o Léo, inclusive, já falou, pô, Mourão, você tinha que fazer cursos, o curso, em vez de fazer um curso grandão assim, faz 5 cursos menores. Vamos começar a fazer isso a partir de agora. Mas, cara, não dá para não estudar fundamento. E sabe que eu fico puto, Léo? É que as pessoas pulam logo a parte da teoria e querem logo lá para a prática. É por isso que a gente tem um monte de replicadores aí de bugs, né? Programadores orientados a gambiarra. O Túlio tá aqui balançando a cabeça, fazendo o sinal de sim, quando você falou isso aí, que as pessoas pulam o fundamento, que é direto para a prática, e depois não sabe resolver o problema. Não sabe resolver. Sabe? Ó, você quer ver eu ficar rico, Léo? Você quer ver eu ficar rico? Eu vou lançar um curso assim, ó. Curso mostrando como, sei lá, como publicar uma aplicação no IS. Vou ficar rico. Só que, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, a minha missão é transformar a vida através do conhecimento, não é transformar a vida através de código-fonte. Se código-fonte ensinasse alguma coisa a alguém, bastaria ir na pasta Simple do Delphi. Tem mais de 300 megas de código-fonte lá. As pessoas abrem, olham, tentam reproduzir o exemplo e não conseguem. Elas querem pular etapa. O processo de aprendizado tem etapas. E se você não tem paciência para aguardar e percorrer esse caminho, vá procurar outra coisa para fazer. Vai procurar um trabalho braçal. Programação é para pesquisadores, para pessoas que sentam a bufa, entendeu? E saem dali com dor de cabeça, queimam a bufa com dor de cabeça. Não é escrevendo código. O código, a gente para escrever o código depois que o problema está resolvido na nossa cabeça. Então, se você que está me ouvindo aí, você acha que você é um programador que tem que começar escrevendo código, você está errado. Tem que começar fazendo uma parte de pesquisa. Pesquisa, aprofundamento, conhecimento e domínio do que você está usando. Antes de sair falando merda, que DataSnap é ruim, que não serve. Então foi excelente eu trazer o Léo aqui, foi um puta case do sucesso para mostrar que um servidor DataSnap aguenta 5 mil requisições diárias, emissão de nota nos Estados Unidos, leva 8 segundos. Desde que busca os vazamentos de memória, usa as boas práticas, orientação a objeto de verdade, entendeu? Sabendo usar cada componente, explorando melhor da arquitetura, fazendo o REST, como o REST tem que ser, explorando o HTTP, explorando o stateless. É isso. Não é ficar pegando um monte de arquivinho. Eu fiz um vídeo agora do Extreme Delphi, o pessoal até botei pilha, né? Não, aprenda a programar em grupo de WhatsApp. Pelo amor de Deus, os grupos de WhatsApp são excelentes para você confraternizar, excelentes. Só que assim, as pessoas, você tem que construir o seu conhecimento. Você tem que ouvir todo mundo. Ah, Mourão, você aprendeu sozinho? Claro que não. Eu aprendo ouvindo várias pessoas, lendo vários autores, mas trazendo isso para mim e tirando a minha conclusão. E eu recomendo que todos façam isso. A questão é essa. Olha só, isso que a gente está falando aqui, ó, às 23 horas e 4 minutos, 23 horas também, 4 minutos e 1 segundo depois, ó, já veio 2 notas fiscais aqui lá para só emitir. Tá? Show. A gente tem uma indústria que daqui a pouco vai começar a emitir nota, né, Túlio? Eles vão emitir de madrugada. Eles só de madrugada. O cara lá dá um terceiro de madrugada. Foi por esse cliente, quando eu voltei do Rio de Janeiro, do avião, fui logo reiniciar o serviço. E no dia que eu reiniciei, ele falou o seguinte, pô, tava sem funcionar, do nada começou a funcionar. Eu falei, mas porque eu reiniciei o serviço. Agora não, ó. Tudo aí, emissão de nota, ó, nenhum bug, nenhum raise exception, tá vendo? Pouca memória de consumo no servidor, tudo maravilhoso. Hoje eu vou dormir tranquilo. Tá? Não tem erro nenhum. E assim, é servidor da Snap. Ah, pô, beleza. Você pode colocar mais servidor da Snap, colocar mais 2 ou 3, fazer um load balance? Deve. Não vai ficar só com um também. Aquela coisa, é maravilhoso, é ótimo? Mas tipo assim, pô, é uma aplicação, coloca 2, 3. O que é que custa chegar 3 requisições diferentes e você encaminhar uma para cada servidor? Você está adicionando mais segurança para a tua aplicação. Tá certo? Então, lá, o nosso servidor da Snap, ó, paradinho lá na memória, 87 MB consumindo, tá vendo? Não vai subindo, tá? Daqui a pouco o Windows vai dar uma caída nele, que já liberou memória e assim por diante. Tá bom? Show. O Ricardo está perguntando o seguinte, qual a segurança do servidor da Snap que vocês implementaram? A gente não implementou com certificado não, tá, Ricardo? A gente está liberando a porta 80. Então, esse servidor aqui, a única porta que está aberta é para o nosso IP interno, a gente pode utilizar para o remote desktop, tá? O demais, só a porta 80 do IS, tá bom, Mourão? Perfeito. Tá? O site do servidor virtualizado Dell, XLHost, tá, Alan? xlhosts.com. E também usa Oracle, o serviço de cloud. O processo da Oracle é o seguinte, você tem que fazer o contrato por 1 ano. Aqui você tem que pagar cartão de crédito. Vai pagar uns $120 por mês, vai ter um servidor aí com 120 GB, com Windows licenciado. Tem até um SQL, o Web Edition, que custa $30 por mês. Por $130 você vai ter um bom servidor para poder oferecer seu serviço. Claro, não
dispensa o teu backup, não dispensa redundância, não dispensa... Toma cuidado, só com a infraestrutura, tá? Fazer aplicação é interessantíssimo, mas assim, a infra tem que andar lado a lado, tu tem que oferecer confiabilidade para os teus clientes. O Paulo pergunta se tem alguma objeção com a Amazon. Nenhuma. Ouço falar muito bem, tá? De um modo geral, a Amazon e o Azure, os preços dela batem, né? A cabeça, tipo assim, todas elas, na verdade. A Oracle está um pouco mais agressiva agora, porque está chegando no mercado recentemente. Tem o Google também, a nuvem do Google também não tem nenhum problema, todos são excelentes, tá, gente? O Ricardo pergunta o seguinte, se você está trabalhando só com somente método autenticados. Deixa eu só responder essa pergunta, Ricardo, vamos lá. Eu estou entendendo qual é a pergunta dele. Muita gente me pergunta, é uma preocupação terrível com segurança. Bem, no caso do Léo, você não está botando nenhum authorization nem authentication na chamada dos métodos, certo? Não estou, exato. Precisa, Ricardo. Sabe por quê? Primeiro, você vai ter que adivinhar qual é o método que você tem que chamar para cancelar uma nota dele. Mas vamos supor que o método seja cancelar nota fiscal. Ele está esperando uma estrutura de um objeto que você não sabe qual é. Ele está esperando... Cara, é a mesma coisa se eu tivesse que colocar um authorization ou authentication para as pessoas consumirem ler o meu blog, por exemplo. Sabe? Então, assim... Nesse tipo de situação, tem que ter uma segurança para determinadas coisas que são... cara, uma emissão de nota. Putz, cara, Rodrigo, um hacker pode mandar uma requisição e acertar na mosca a estrutura do objeto, o nome do método. Putz, cara, tem, assim, tudo bem. Não é impossível de acontecer, mas é bem pouco provável, né? É aquela coisa como Mourão. Tipo, agora, se o cara me coloca assim, se o cara me publica uma URL, www.seuservidor.com/dropar banco de dados, e só de chamar isso, o cara vai lá e executa um drop esquema cascade lá no Oracle, por exemplo, aí tá pedindo para morrer, né? Vamos lá. A porta, é que eu tô te falando, não tem liberação da porta, tá, gente? O servidor web lá tem a porta 80 do HTTP. Você tem que estar com a porta 80 aberta, não tem jeito. Não tem como, 80, claro. ou a 443, que é SSL, HTTPS. Essas portas, essas duas, ou se for por SSL com certificado, ou com 80, vai ter que estar liberado, não tem jeito. Sim, tem que chegar na requisição. Tem que chegar na requisição. Então, assim, é como o Mourão falou. Na verdade, você pode implementar, já que estão falando de segurança, uma outra coisa, tá? Que é o seguinte, vê se eu estou correto, tá, Mourão? Colocar um token, né? Sim, JSON Web Token. Isso, gera um token e assim, só você vai saber a matemática que você fez para gerar o token. Quando o teu servidor receber, ele vai autenticar se aquele token que foi passado tá ok. Se tiver ok, processa a requisição. Se não tiver, devolve com nada já. Tipo, opa, vai com nada. Então assim... Não, mas sabe o que é? Olha só, eu não sei se é o caso do Ricardo, mas é o caso da maioria das pessoas que me mandam e-mail. Se preocupar com o ótimo antes de fazer o bom. A gente tem que parar com isso, pessoal. Depois eu vou marcar um webinar para falar do chá com vocês, que é conhecimento, habilidade e atitude. Sabe, as pessoas querem fazer um negócio perfeito, nem tirou do papel, nem foi invadido ainda, né, Léo? Se fosse falar que... E aquela invasão, hein, Léo? Não, a pessoa não foi nem invadida ainda, está preocupada com... Mauro, então você quer dizer que é para a gente não se preocupar com isso? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos fazer o bom primeiro. Depois a gente se preocupa com o ótimo. Porque às vezes a coisa não sai do papel e não entra em prática, porque a gente fica querendo aquela cerejinha do bolo. E a cerejinha do bolo, para Cara, as pessoas vão querer invadir. Na boa, eu não estou desmerecendo aqui a Informe, não, mas vou falar da RM Factory. Eu tenho serviços web. Quem é a RM Factory? Para um cara querer invadir, gente. Os caras vão querer invadir site da Oracle, da Microsoft, igual fizeram aí, sabe? Vai querer invadir, cara, para emitir nota. O que eles podem fazer é invadir para, como aconteceu esse WannaCry aí, que é criptografar, mas aí não foi por causa de um servidor da Snap, foi porque alguém fez alguma merda, ou não fez o que deveria ter sido feito. Só para informação, tá, gente? Eu fui vítima, a gente foi vítima aqui na empresa, a gente recuperou através de backup os dados, tá bom? A gente foi vítima de um ransomware, tá bom? Cripto, alguma coisa assim, não wallet, ransomware wallet. E assim, só para informação, a nossa invasão, no servidor que nós somos invadidos, foi, vou ser bem franco com vocês, por um desleixo, tá bom? Com relação à porta RDP aberta e uma senha, de repente, estava mais fácil lá, tá bom? Tanto é que a gente passou a utilizar o OnePassword, que é uma ferramenta para guardar senha, a gente paga anualmente por ela, tem as senhas geradas por ela com 30 caracteres agora, a gente muda elas frequentemente, tá certo?
As portas para acesso RDP agora são autorizadas através de um firewall, tem IPs específicos para acessar, então nem da minha casa agora eu consigo acessar, só se eu liberar o IP. Então, assim, a gente passou por todo um processo de política de segurança. Mas o ponto é, primeiro, nós tínhamos um problema de leak de memória. Não adiantava eu colocar esse banco na Oracle, na Microsoft, colocar com servidores de 64 GB de memória, isso não ia resolver em nada o meu problema. Agora, nós temos um serviço estável. Próximo passo, agora, como eu falei para vocês, a gente colocou, só para vocês terem uma ideia, tá? Ó, invasão não vai deixar de acontecer, mas é aquela coisa. Não é porque, ó, nos últimos 30 dias a gente teve 5.728 tentativas de invasões. 696 IPs foram hard lock, ou seja, estão bloqueados, não podem mais. Então, assim, geralmente é o que a tentativa? Se tudo for ficar vendo aí, ó, é sempre do tipo TLS SSL, ou seja, RDP. Tá? Todos esses vírus aí, tentativa, RDP, gente, remote desktop. E se vocês prestarem atenção, aquele negócio do WannaCry, a Microsoft já tinha lançado uma atualização do Windows em março. Ou seja, quem foi pego é porque não estava atualizado com o sistema operacional. Tá bom? É isso aí. Léo, só para a gente concluir aqui, deixa eu fazer o seguinte aqui. O Ricardo está falando que terminou a aplicação e está agradecendo aos comentários, ficou mais tranquilo. Ricardo, mete bronca, negão. Vamos botar para rodar e assim, tem que ter 1 milhão de situações. Agora, só não vai fazer como o Léo falou, deixar a porta RDP com uma senha 1, 2, 3 mudar lá, porque os caras vão invadir, não pelo teu servidor, mas por causa disso. Tá? Aí não pessoal, pode... Mas não culpa da Snap por isso, né, moro? No culpa da Snap. Não culpa da Snap. Galera, seguinte, Léo, quero agradecer muito a você, quero agradecer ao Túlio aí, pelo tempo de vocês. Manda um abraço aí pro Mortari, agradecer também a Informe, que permitiu aí comentar sobre o código-fonte do sistema de vocês. Dizer para o pessoal que no final do mês estarei de volta com o Léo para falar de Radical Innovation. O Léo ainda não se apresentou, mas o Léo é um cara rodado aí, já passou por IBM, MIT, enfim, sabe? E a gente vai falar sobre Radical Innovation no final do mês. Então já comunica aí para a galera. Eu vou mandar o convite para vocês que estão aqui, beleza? Pessoal, não posso deixar de terminar aqui o webinar sem falar da TED, que é o Developer Conference. Léo, você submeteu palestra, Léo? Não, né? Não, ainda não. Nessa não, ó. Porque encerrou dia 31, encerrou ontem. Putz. Seria bom você falar lá, dar uma palestra lá. Mas, enfim, pessoal, tô postando o link para vocês aí. Esse evento Developers Conference é o maior evento de desenvolvedores do Brasil, multilinguagens. E esse ano nós teremos uma trilha exclusiva de Delphi. Eu estou junto com o Vic e com o Kelver coordenando uma trilha. Galera, já teve mais de 50... nós tivemos mais submissões do que Java e .NET juntos, tá? Só para vocês terem uma noção. Assim, o Delphi tá bombando, mas tá bombando demais. Então, quem puder se inscrever e ir, a trilha do Delphi vai ser na quinta-feira. Depois vocês dão uma olhadinha nas trilhas lá e se inscrevam. Vai estar eu lá, o Vic, Kelver, vai estar uma galera. Tem palestra de meia hora, palestra de 15 minutos, palestra de 50 minutos, é um dia inteiro. E, pô, em Florianópolis foi uma galera, mais de 10 mil pessoas passando ao longo de todo o evento, em São Paulo não vai ser diferente. Então, o link tá para vocês aí, beleza? A empresa do Léo é Informes, e qual é a outra, Léo? Atlante. Eu vou só para confirmar, vou estar lá, vou fazer um esforço aqui pra gente, eu vou com o Túlio lá, pra gente ir lá nesse evento aí, tá? Show, vamos sim, vai sim, cara, vai ser excelente, a gente se fala lá, e depois eu vou falar com você, Léo, sobre isso aí, cara, eu quero muito que você palestre lá, eu vou tentar convencer lá o pessoal da organização a aceitar mais uma submissão aí, então pense em alguma coisa aí, pra você mandar lá beleza. Sei lá, pode ser isso aí, cara, essa palestra que você deu aqui, poxa, tentar reduzir ela aí para 25 minutos, meia hora, e dar um passant rápido lá pra galera, vai ser excelente. Maravilha. Tá? Gente, foi um prazer estar com vocês aí, tá? Espero aí vocês no próximo encontro, tá bom? E... Gente, não deixem de fazer esses cursos não, tá? É o que eu tô te falando. Eu tô fazendo ainda o curso FireMonkey do Mourão. Pô, mas você leu o DocWiki? Tá? Pô, eu leio o DocWiki, é verdade. Eu vou atrás de muita documentação, também é verdade. Só que assim, vocês também trabalham com empresas dia a dia, a gente sabe que tem um caminho, uma trilha que vai seguindo. O Mourão já fez essa trilha para nós, né? Já passou tudo mais mastigado. Já tem uma referência. Nos livros você vai vendo, relembrando o conceito, mas informação demais nunca é problema.
contanto que também saia do papel, né? Também não adianta sobe tendo informação. Vai passar 2 anos tendo informação, mas cara, aquele cara sabe muito, mas também nunca fez nada, né? É isso aí, é o eterno estudante que eu chamo, né? É o eterno estudante, tem que tomar cuidado com isso aí, mas assim, vai fazendo, vai pondo em prática, né? Uma coisa que eu estou sugerindo para o Mourão, para a gente fazer aí, são bootcamps, né? Isso, vamos preparar isso aí para a galera. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos marcar o primeiro para ser logo de DataSnap, né, Léo? Isso, vamos marcar o primeiro DataSnap. O Mourão vai passar aí para nós aí, tipo, um bootcamp, né? Um bootcamp é uma expressão de americano, nos Estados Unidos, que é tipo assim, aquela imersão, né? Tipo, como se fosse é uma expressão, na verdade, de exército, né? Bootcamp, ou seja, é um treino na prática, em que a gente vai aí varando madrugada para colocar um servidor DataSnap para funcionar com determinadas funcionalidades, um CRUD, enfim. E no final a gente vai ter um servidor DataSnap funcionando com a operação de inserir, atualizar, deletar e ler os dados, retornar isso para a aplicação cliente. E, pô, daí por diante, gente, aí vai a regra de negócio de cada empresa, né? Feijãozinho com arroz. Exatamente. Tá bom? Léo, obrigado aí, obrigado, Túlio. O outro no telefone CPF, mas de um modo geral tudo a mesma coisa, tá, gente? É aquela coisa que o Mourão fala. Você tem que estar empenhado em pesquisar. Não para de pesquisar. Eu sou novo no Delphi, mas assim, ouvindo o pessoal falar, primeiro a gente fazia com DB Express, não é isso, Mourão? É isso aí. Naquele tempo era o que tinha de melhor na época. Depois foi FireDAC, agora já é REST, e assim, o mundo está caminhando todo para REST. Daqui a pouco pode ser que mude também para outra coisa. É sempre estar se atualizando, tá, gente? Fazendo esses encontros aí, esses grupos, webinars, enfim, participando dos cursos, vai ajudar bastante vocês. Beleza, Léo, brigadão aí, obrigado, Túlio. Galera, muito obrigado aí e até o nosso próximo evento. Um grande abraço e vejo vocês a qualquer hora. Um abraço, gente. Um abraço.